Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o programa Amadores, nessa segunda-feira. Todos aí nos acompanhando novamente, a gente agradecendo a audiência de sempre. Hoje estamos aqui com a psicóloga Luciana Barros, a minha amiga Lu, que está aqui, que vai nos dar uma aula de psicologia. Já nos falou que tem vários assuntos para falar aqui. E a gente sabe que conhecimento é o que não falta. Também temos aqui ao nosso lado Cristiano Ávila, tem um projeto maravilhoso chamado Filhos de Aruanda. Ele vai contar tudo para nós hoje sobre esse projeto. E eu tenho certeza que todos vocês que acompanharem o programa de hoje vão ganhar muito conhecimento e vão conhecer o quanto é interessante e importante o trabalho dessas pessoas e maravilhoso em todas as áreas da nossa vida, tanto da psicologia quanto das necessidades sociais do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E essas pessoas são pessoas que fazem a diferença. São, como a gente sempre fala em todos os programas, são o grãozinho de areia que começa a mover aquela duna gigante para fazer a diferença nas nossas vidas. Então, vou deixar a Carol se apresentar, dar uma boa noite dela, depois a gente passa para os nossos convidados para eles contarem essas histórias maravilhosas. Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira aí, contando com a audiência de vocês que se inscreveram no canal. Quem não se inscreveu, que se inscreva, tá? A gente está muito ansioso pelo podcast de hoje, cheio de conteúdo, com a nossa psicóloga que estava conversando um pouquinho com ela antes de entrar nos bastidores, e tem muita coisa para ela falar, muita coisa. E o Cristiano, que só pelo que eu dei uma lidinha ali dos projetos dele com crianças, assim, estou impressionada. Hoje a Janaína também me falou dos projetos, fiquei bem encantada com os teus projetos. Bom, agora vamos começar ouvindo a Lu um pouquinho, depois vamos passar para o Cristiano aqui. Os dois têm muito conteúdo, mas vamos dar prioridade para as mulheres, que é primeiro as damas, né, Cristiano? Diga para nós aí, Lu, que apresenta, conta a tua história um pouquinho e fala do teu trabalho para nós, para o nosso público. Bem, boa noite a todos. Muito obrigada, né, primeiro pelo convite, né, de estar aqui representando, enfim, né, essa parte da psicologia, né, para poder trazer um pouco de entendimento a respeito das questões que a gente vem aí vivendo no dia a dia. Eu sou psicóloga, né, faço um trabalho com associação em saúde preventiva para pessoas que são tabagistas. Sou também psicóloga da Associação de Pré- e Pós-Transplantados. Eu tenho uma filha transplantada também. Então, a respeito de doação de órgãos, né? Sou palestrante e, né, saúde mental é uma das minhas paixões, esse assunto, né? Então, eu gosto muito de falar sobre, e em todos os lugares que me chamam e pedem para que eu faça uma fala, ou que eu sempre gosto, né? Sempre vou, procuro sempre ir, porque é importante a gente falar de saúde mental, principalmente atualmente, né? E é isso, né? Então, o meu agradecimento, né, por estar aqui. A gente que agradece por ter aceito o convite, foi muito importante. A gente agradece agora. Cristiano, conta um pouquinho para nós aí como é que começou essa história, conta um pouquinho de ti, um pouquinho de tudo. Boa noite, Beto. Boa noite, Carol. Boa noite, Luciana. Isso, Luciana, boa noite. Boa noite. Eu vou me autodescrever aqui, né? Fica à vontade. Eu sou um homem negro, tô com uma camiseta branca, com um círculo vermelho e uma pomba preta com circular desenhada no meio do peito, né?
E quero agradecer, né, a primeira oportunidade de estar aqui presente com vocês, né, divulgando um pouco do nosso trabalho, conversando, trocando ideias, trocando conhecimento, né. O Instituto surgiu em 2012 com a ideia de levar um pouco de conhecimento e desmistificar um pouco do preconceito e intolerância que as pessoas tinham com as religiões de matriz africana. Passado alguns meses, a gente percebeu que a demanda não era essa, né? É essa também, né? Mas existia muita demanda social. E a gente começou a abraçar essas causas, né, junto com este trabalho de desmistificação, de quebra de paradigmas, né, de tirar um pouco desse preconceito que as pessoas tinham com a população tradicional de terreiro. E aí a gente começou a entregar cesta básica, vamos fazer ações de Dia das Crianças, Natal, né? E aí as demandas vão aparecendo, né? Em 2013 a gente criou um evento que hoje é o maior do estado, que se chama Festival Estadual de Tambores e Dança, que existe até hoje, né? Em 2013 foi a primeira edição. Criamos um simpósio, e aí foram surgindo as demandas, e em 2014 foi em 2014 a gente criou um grupo de dança e teatro. E aí, dali para cá, a gente não parou mais. Hoje a gente está com 14 atividades dentro do Instituto, né? Em torno de 120 crianças e adolescentes lá, né? E mais algumas famílias que a gente atende com cesta básica, atendimento psicológico também, né? Então, é um prazer fazer. A alegria da gente é ver que a gente está fazendo um impacto positivo assim, na vida deles. Poxa, e assim, ó, o que atraiu a gente também de convidar vocês, né? Eu acho que tem tudo a ver, na verdade, essa questão da psicologia e a vulnerabilidade social, né? Às vezes, a questão da psicologia é o que muitas vezes atrapalha a pessoa de progredir, né? Porque as pessoas estão lá e eu digo isso porque eu nasci, me criei em vila e a gente sabe o quanto as pessoas duvidam da gente nesse caminho. Se o outro não consegue, por que tu vai conseguir? E o quanto é importante esses projetos para mostrar a pessoa, não, é possível. E eu digo para as pessoas sempre, quando alguém me fala assim que não dá, eu digo, se eu conseguir, tu consegue. Entendeu? Então, e eu acho que é isso que é maravilhoso no trabalho de vocês. De dizer, de mostrar para as pessoas, olha, é possível. Assim como na psicologia, vocês fazem um belíssimo trabalho, mostrando para a pessoa que aquela coisa que ela está se bloqueando, está na cabeça dela dizendo, não dá, vocês vão lá e mostram. Dá. Só pensa pro outro lado. É a estrada que tu estás pegando que não está certa. E eu acho que isso é importante. Mostrar novas estradas, novos caminhos. E é por isso que eu quero ouvir um pouco sobre essa questão que tu falou do tabagismo, que tu falou do transplante de órgãos, da importância da doação. Até porque isso daqui a pouco já vai se comunicar com a história do Cristiano também, porque essas crianças que o Cristiano hoje ajuda, ele está fazendo com que elas não precisem de ti daqui a pouco na questão do tabagismo. Porque hoje tu trabalha talvez com crianças que hoje são adultos, né? Que não tiveram a oportunidade de participar de projetos como esse, de ter uma luz antes. Então, tu faz o pós e ele está fazendo o antes, para que não aconteça, para não chegar nessa situação. Então eu queria que tu nos falasse um pouquinho para depois o Cristiano poder também bater nessa tecla e dizer, olha, a gente consegue não chegar nesse ponto. Acho que isso é importante. Quero te falar um pouquinho. Tá, e pegando também um gancho com o que tu trouxe sobre as pessoas acreditarem, né, em tudo que elas pensam, né, ou em tudo que dizem para elas. E principalmente as pessoas que têm vulnerabilidade social, né, elas têm essa tendência, né, a acreditar em tudo que dizem, né, às vezes não tem como buscar informação, né, às vezes não tem esse acesso à informação. E pesquisando, né, fazendo palestra também sobre autoconhecimento, eu entrei nas crenças limitantes. E crenças limitantes é o que a gente encontra dia a dia com muitas pessoas, né? E alguma coisa agora só
pelo que o Tom comentou, né, de que assim, isso eu não vou conseguir, eu não vou poder, essas coisas, né, isso não é para mim, acho que não consegue, que não tem merecimento, enfim. E uma crença limitante que as pessoas têm, que é um ditado popular, é quem nasce pobre morre pobre, né? E tantos outros, né? Tantos outros ditados populares, mas se as pessoas têm a tendência a acreditar, né, de que quem nasce pobre morre pobre, de que a vida é difícil, de que as coisas para mim nunca dá certo, né, eu tenho azar nas coisas, então essas crenças elas vão limitando, né, e vão parece que fechando portas para essas pessoas. A cidade acredita tão fácil no impossível, né? Por que não acredita tão fácil assim no possível também, né? Sim, e vão, né, e vão, exato, e vão fechando, né, as portas, porque aí eu começo a me comportar como uma pessoa que não tenho estima por mim mesmo, e aí eu já acabo não tendo uma visão, né, perdendo a chance de buscar alternativas porque eu penso que aquilo ali não é para mim. Então, como é importante a gente projetos assim como o do Cris, posso chamar, projetos assim como o dele, para que as pessoas todo mundo chama de Cris, projetos assim como os deles, para que as pessoas já desde pequeno aprendam a respeito, né, de se conhecer e de saber que é possível e que eles têm que buscar sempre o melhor para eles. E também dentro dessa parte do tabagismo, assim, nos grupos onde eu trabalho, eu escuto relatos das pessoas de que já começaram, alguns, né, principalmente os mais idosos, assim, né, os mais idosos lá com seus 70 anos, 60 e poucos anos, eles diziam assim, eu comecei com 7 anos de idade. Eu comecei com 9 anos de idade, quando eu acendia o cigarro para o meu avô, ou para o meu pai, ou para alguém. Então, muitas crianças, né, muitos fumantes, eles começam já no inicinho ali, acendendo o cigarrinho do pai, acendendo o cigarrinho da mãe. E a gente escuta muito isso, né? E como é importante tu trazeres isso também. E interessante também essa parte da questão social e porque eu faço parte do grupo, né, de afro-religiosos, então eu penso que é muito importante a gente combater a intolerância religiosa, a gente combater o racismo, a gente combater, né, essas questões que são muito vívidas ainda aqui na nossa cidade, né? Então isso é muito importante a gente trazer pautas a respeito disso para que se fale mais, para que se tire se desconstrua, né, algo que foi construído e também junto dessas crenças, né? Então essa é a importância também da nossa fala hoje aqui. Isso é muito legal, né? Então, Cristiano, conta aí para nós, fala aí. Como é que as pessoas sentem? Eu conheço uma pessoa, na verdade, que até me falou no teu nome, que é a Janaína Rios, que está nos acompanhando ali. Ela fala sempre muito bem de vocês, na verdade. E ela me falou que, olha, fala com o Cris, que é uma pessoa interessante, uma pessoa que tem muito conteúdo também para levar lá para o programa, porque faz um trabalho excepcional com as crianças. E assim, como a ideia do programa é, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente sente, principalmente nas cidades, e assim eu digo porque eu já viajei em muitas cidades, e geralmente as pessoas que moram naquela cidade de muito tempo, elas acham que a cidade delas não presta, elas não dão valor para aquela cidade, e eu digo, isso não é uma coisa do Rio Grandino, porque o Rio Grandino vê Rio Grandino. Bairrista, né? Bairrista. E aí vê, aqui não presta, aqui tudo é ruim. Gente, todo mundo que mora há muito tempo num lugar acha que aquele lugar é ruim. Aí se muda e vê que as coisas não era tão bom assim. Não era. E a ideia do programa aqui é o quê? É principalmente, fica à vontade, não precisa usar. Fica só nós dois. E aqui a ideia principal do programa é a gente ter uma conversa informal que vocês possam falar à vontade e a gente mostrar para as pessoas o que a nossa cidade tem de bom, o que fica escondido. Porque se eu perguntar na rua, eu tenho certeza que dificilmente eu vou encontrar alguém que te conheça, Lu, que saiba a importância do trabalho que vocês fazem. Exatamente. Entendeu? E aqui a ideia do programa é o quê?
não é a gente ficar pegando o que já é bom e nos alavancando, não. A gente quer pegar as pessoas que são boas de verdade, que estão hoje nas margens das pessoas que aparecem porque tem dinheiro, porque tem alguma coisa que aparentemente para a sociedade, porque a gente vive numa sociedade em que a pessoa dá valor para o traficante que está andando num carro bonito, que é desonesto, mas que tem dinheiro, que aparenta um monte de coisa, mas não dá valor para aquele cara que trabalha de sol a sol, que chega todos os dias sujo em casa, mas que é um exemplo, que é a pessoa que realmente faz as coisas andarem. Então, eu acho que a gente hoje tem uma inversão de valores de muito tempo. Acho que isso já vem acontecendo. E o teu projeto, eu acho que é um caminho para mostrar que vale mais a pena o nosso valor interno do que o que as pessoas veem. E o que a gente quer mostrar aqui também é isso, é o valor de vocês, porque talvez as pessoas não te enxerguem como eu te enxergo, por exemplo, como uma pessoa que está fazendo a diferença, que está mudando a vida das pessoas. Porque eu vejo a Janaína falando, eu vejo os comentários dela, por exemplo, que é a pessoa que eu tenho mais proximidade, às vezes a gente não consegue rodar, e eu quero ir conhecer o teu projeto também, eu quero participar. Então, assim, temos um podcast também, então vocês têm que ir lá também. Não tem problema, a gente está aí para apoiar. Então, o que acontece? E a gente quer trazer essas pessoas para que elas participem, para que elas sejam conhecidas, para que a gente possa alavancar o que tem de bom aqui na nossa cidade, e o que tem de bom dentro das pessoas, não que as pessoas não vejam só o externo, vejam que o interno é importante. E, inclusive, tu pode fazer propaganda do teu podcast aqui, porque aqui a nossa política é que todos cresçam. A gente não diz para ninguém que não pode falar de tudo que tu tiver vontade. A gente não tem patrocinador, a gente faz por... Não, mas, entendeu? Aqui é liberdade total. A gente está aqui para divulgar e para fazer todo mundo que está aqui, a gente quer que cresça. A gente não quer que vocês fiquem limitados. Se amanhã ou depois tu tiver melhor do que eu vou dizer, pô, que legal, aquele cara cresceu, a Lu cresceu. Então, assim, eu vou ter orgulho de dizer que eu tive sentado na mesma mesa com você. A coisa mais importante é a divulgação, né? Porque a gente existe há tanto tempo e poucas pessoas mesmo sabem, né? Hoje eu ia falar ali quando o Tom estava falando, o Tom dizendo que muitas pessoas não conhecem. Fiquei sabendo exatamente sobre o que eram teus projetos hoje. Eu já tinha te chamado, tu tinha me dito qual era o instinto. Quando olhou no Instagram, foi ver. Eu olhei, mas é uma coisa que eu li ali. Hoje a Jana me explicou realmente, entendeu? As aulas de reforço, assim, me interessei demais pelo teu trabalho. E a Lu, vou te chamar de Lu agora. E a Lu também. Agora a gente teve uma conversa antes de entrar, assim, e a gente estava falando sobre as perguntas, que a gente não deixa perguntas feitas, né? A gente conversa... não deixa mesmo, pessoal. E aí a gente estava conversando ali sobre os transplantes de órgãos. Meu Deus, um assunto super necessário, né? De saber. Saúde mental, super necessário também, mas eu fiquei muito impressionada com esse conteúdo sobre os transplantados. Achei muito legal mesmo. Isso. Então, aqui na cidade também as pessoas não sabem, mas tem uma associação rio-grandina de pré- e pós-transplantados. Não sabia. O pré são as pessoas que estão, né, em fila, né, lista se diz hoje, né, estão em lista de transplante, e para os pós-transplantados também, porque existe uma demanda muito grande de precisar fazer viagem. Os transplantes não são feitos aqui, são feitos em Porto Alegre, né? Então existe uma demanda muito grande por medicamento também, né? A dificuldade às vezes em conseguir os medicamentos, às vezes em conseguir passagem, né? Então e aí foi criada uma associação, né? Desculpa, parece que liga, tem que ir, né? Tem pouco tempo para chegar, tem uma coisa assim, né? Sim, eu tenho essa experiência própria, assim, porque a minha filha é transplantada. Então a minha filha transplantou em 2016. E vou contar rapidinho assim como é que é, né? O que aconteceu? Eu fui cuidar uma prova, acho que era de Enem. E naquele dia, assim, eu estava chegando ali para cuidar a prova do Enem, e o meu filho chegou, acho que atrás de mim, assim.
e disse, mãe, a gente tem que voltar para casa porque ligaram de Porto Alegre, a Paola tem tantas horas para estar lá. E aí não é nada assim, sabe, programado. Então ela já tem que estar mais ou menos com a mala dela pronta, com as coisas dela organizadas. Só que aí tu chega lá e às vezes tu é barrado porque precisa fazer os exames e aí às vezes tu não recebe esse órgão, por exemplo, tu chega lá, mas tem 3 ou 4 pessoas e aí eles vão ver quem é o mais compatível, né? Também tem isso, né, de tu chegar lá e não ser para ti, ou porque tu tá com algum problema de saúde, enfim, tu não pode estar resfriado, né, tu não pode estar com nenhuma infecção, não pode estar com nada. E também, às vezes, chega lá e não é para ti porque tem uma pessoa que é muito mais compatível ou que está muito, por isso a lista, né, que está muito mais necessitado. A minha filha teve sorte de ter sido para ela. Em 2016 ela transplantou. E foi aí que eu encontrei esse rim. E foi aí que eu entrei nesse mundo até então, porque eu não conhecia nada, não sabia nem sobre, né, o transplante e sabia da importância, assim como, de uma forma geral, como todo mundo sabe da importância, assim, né, da doação de órgãos, mas de olhar a fundo sobre isso, né, de trazer visibilidade. E agora há pouco tempo teve mais visibilidade por conta do caso do Faustão, né, e teve mais visibilidade e é a importância da gente sempre orientar, né, avisar para a família da nossa vontade de ser doador, porque não adianta eu querer colocar deixar por escrito, não, quem decide é a família, porque depois que a gente morre, quem é dono do nosso corpo é a família, então quem decide é a família. Então, mesmo que eu tenha dito que queria, e a família não quiser liberar, ele não vai ser feito, né? Então, é muito importante a gente esclarecer muito isso. Era uma coisa que eu não sabia também, porque é uma conversa que a gente tem na minha casa, no caso. Então, todo mundo lá, tipo, eu sou doador de órgão. Eu achei que se eu botasse no meu documento, inclusive já conversei com meu pai botar na sobre identidade, isso. né? Não sei se é verdade. Mas não pode mais. Na verdade, aconteceu por causa do tráfico de órgãos, né? Antes as pessoas começavam a colocar na identidade. E aí, hoje a gente viu aí, esses dias aí, um médico que estava traficando, não órgãos, mas estava traficando drogas mesmo, né? Que estava usando a imagem dele. Aí acabou que ele foi cobrar os traficantes, mataram ele. E no passado, quando começou essa ideia de colocar os órgãos ali, o que acontecia? Uma pessoa que tinha dinheiro, estava precisando daquele órgão, via que era compatível, ela chegava lá no médico e dizia, cara, te dou 1 milhão. A vida dele dava, te dou 1 milhão, deixa esse cara morrer, que ele é doador de órgão. Vendo a identidade dele, é doador de órgão. Aí eles deixavam a pessoa morrer para poder pegar os órgãos. Então, acabou isso. Então, lamentavelmente, pelo jeitinho brasileiro, isso acabou. Então, a família tem que estar ciente. Eu posso fazer uma correção? Claro, né? até 2, se quiser. Hoje, tudo é feito pelo SUS. Tudo é feito pelo SUS. Então, quando existe já a ideia de que alguém já está com morte encefálica, né, com morte cerebral, que já está com morte cerebral, é uma bateria de testes que são feitos, né? E aí eles passam por muitos médicos. Hoje não existe como ter desvio de algum órgão, até porque existe o próprio SUS, né, a própria organização do SUS existe aqui dentro da cidade, a OPO, é uma organização de procura de órgãos, que é aquela equipe da saúde que vai ali, né, e fala com o familiar, depois que todos os testes foram feitos, depois que todas as pessoas foram avisadas, né, do que não tem retorno, né, da morte cerebral, e aí eles procuram a família, né, para ver se quer ou não, se quer ser doador ou não, se aceita ou não. E isso tudo é feito com muito respeito, né, tudo feito com muito e existe muita negativa, né, ainda. Infeliz. Por quê? Porque também é um momento de dor, é uma coisa que a gente não está pensando, né? Então, é algo que porque se a gente pensar, alguém tem que morrer para o
para o meu sobreviver, né? Então, é uma forma difícil, é uma decisão difícil de tomar. Então, por isso que é bom deixar avisados, né, as pessoas. Bastante. Isso, e falar sobre tráfico, né, desestimula as pessoas, porque as pessoas elas já têm um preconceito, né, em relação à doação, já têm um medo, né, em relação a isso. Então, a gente precisa deixar sempre muito claro que não existe, né, hoje dentro do SUS a possibilidade de tráfico. Né? Isso não tem como acontecer, porque o que acontece dentro, existe uma equipe hospitalar, né? Existe a equipe do transplante que vem de um outro lugar para fazer, então assim, sempre existe já alguém, uma predisposição. Nessa questão do tráfico, assim, para a gente esclarecer Isso. também, porque o que acontece? Isso é uma questão que eu falei das identidades, foi nos anos 90. Então, são questões... hoje existe uma tecnologia diferente para essas questões. Aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, por exemplo, eu achava que era uma média até maior, mas se eu não me engano tem 30 pessoas na fila esperando o coração. Não é um número muito alto. Já foi maior esse já número. foi maior esse número. Então, só para a gente dar uma boa noite ali para a Sônia Dias, antes que a gente não consiga chegar mais a nossa. A Gisela Marques, que está nos acompanhando lá de Arroio Grande, doutora Gisela Marques, nos acompanhando de Arroio Grande. A Sônia Dias diz conteúdo muito interessante, saúde mental, e todos nos interessa. Marilene Borges, Luciana, isso aí, arrasa, parabéns. Marilene Borges de novo, boa noite. A Janaína Rios, boa noite, pessoal. Gratidão aos convidados de hoje, pessoas extremamente iluminadas. Isso é verdade, não temos dúvida. Sônia Dias, projetos para a periferia, onde a concentração de pessoas vulneráveis é grande. Parabéns aos envolvidos com essa grande causa. A Cristiane Troina, boa noite. Professora Cris Troina faz parte do projeto, né? Lá. Grande Cris Troina. A Sônia, é verdade, o assunto deveria ter mais visibilidade. Daquele momento que a gente estava falando. Boa noite a todos. Adriana Silva, boa noite. A Janaína. Minha mãe, um beijo para minha mãe. A Janaína, o projeto Filhos de Aruanda é um feixe de luz na vida dessas crianças. Não é à toa que fiz tanta questão de escrever minha filha e sei que lá ela recebe ajuda com suas dúvidas escolares. Adorei hoje, conversei com ela, recebe bastante. Recebe incentivo à leitura e cultura e alimentação. A Cristiane Duarte está nos dando boa noite. Boa noite, Cristiane. A Janaína, a todos que fazem parte desse projeto, a minha querida amiga Cristiane Troina, minha imensa gratidão. A Adriana Silva. É importante a doação de órgãos, pois muitas pessoas esperam numa fila imensa. Infelizmente, minha fisioterapeuta precisa muito de um fígado e muito triste esperar a demora. Talvez o assunto devesse ter palestras nas escolas. A Sônia Dias mandou. É verdade. Vou pegar um gancho. Fica à vontade, pega todos os ganchos. Falando, né? E você tá falando, a gente está falando isso muito sobre saúde mental e como é que ela se liga com essa parte de vulnerabilidade social, né? E aí, nessa experiência da gente, a gente vai percebendo que é difícil a gente equilibrar isso, né? Falar sobre crenças limitantes, que é uma coisa que a gente aprende muito dentro dos terreiros, né? De como se livrar das crenças limitantes, com pessoas que sofrem desde que nascem, né? As mulheres, né? Não tem um lugar seguro para as mulheres, né? Há pouco tempo a gente viu que o médico abusava das mulheres durante o parto, enfim. Tem homens que abusam das mulheres mortas, enfim. É muito difícil, né? Uma loucura. E essas pessoas que vivem nesses bairros, em comunidades extremamente vulneráveis também. Então elas são, dia após dia, elas são, né? São tirados os direitos básicos delas, então elas são pedidas muitas vezes de estudar, porque tem que trabalhar, cuidar do irmão, ou o próprio tráfico já regimenta, né? E é uma luta naquela situação, e acredito que aquilo ali é a situação real, né? Então eles criam um mundo, um ambiente para eles, e eles vivem como se aquilo ali fosse, né? Então, a única coisa que tem. E nós tentamos mostrar que existem mais oportunidades, né? Tentando trazer um pouco de equidade, né, para a vida deles, porque a gente percebe que é uma luta corpo a corpo com o tráfico, né, com as ruas, né, e aonde, como ele falou, aonde um traficante tem um tênis da hora, tem uma corrente boa, um carrão, e nós estamos oferecendo o quê? Só um livro, um caderno, né, uma alimentação. Então é muito difícil essa luta, né? Então é bem complicado, assim, né? Ele vai lá receber R$500 por dia, por semana do tráfico, ou só receber uma alimentação todo dia ali. É complicado, né? Mas a gente tenta equilibrar sempre conversando. A gente não doutrina ninguém, é importante deixar claro, né?
apesar de ser Instituto Cultural Filhos de Aruanda, né? Nós não doutrinamos ninguém, temos voluntários lá que nem são de religião, né? Então tem alunos que são de tudo que é religião, outros que nem têm religião. A gente lida com eles como, né? Tem projeto de reforço escolar, eles vão ter a aula de matemática, português, tem o clube de leitura, onde eles leem livros, e não é falado em nenhum momento sobre religião, a não ser que eles toquem no assunto, né? A gente não doutrina eles. Mas a gente tem atividades fora esses projetos com as crianças e adolescentes que também falam sobre isso, né? Por exemplo, a filha da Janaína está participando de um projeto onde, no final de 10 meses, eles vão escrever um livro. E esse é um projeto muito legal, que ele trabalha com comunidades tradicionais, que são o povo de terreiro, os indígenas, os nossos povos originários, os quilombola e os pescadores, né? Então, essas crianças e adolescentes desses 4 povos tradicionais vão escrever um livro ao final do projeto. Então, é um dos projetos que fala um pouco sobre isso, né? Mas é importante porque tem muita criança que a gente vai visitar as escolas, convidar para participar. Ah, mas Aruanda, não posso. Mas não tem problema nenhum, ninguém vai ser doutrinado ali. E a gente procura sempre dar alimentação, né? E a gente percebe que é uma demanda grande, porque muitas vezes talvez seja a segunda alimentação que recebeu na escola e recebe lá, talvez não tenham mais, né? E a demanda por cesta básica também para as famílias que participam lá aumentou muito, teve um boom depois da pandemia, né? Só que a gente vai conforme a gente consegue ir. Então Vocês arrecadam alimentos? Arrecadamos alimentos. Então, em torno de 12 a 20 cestas básicas por mês a gente consegue distribuir ali. Depois pode falar sobre como é a tua arrecadação aí, pessoal. Quem é que pode ajudar? Onde é que pode levar? Onde? Como é que a gente pode divulgar? Porque aí o pessoal que está lá acompanhando pode também ir lá no endereço de vocês daqui a pouco deixar alguma coisa. 1 quilinho de arroz já ajuda quanto? Com certeza, né? Então, se cada um puder dar um pouquinho, né? A gente implantou, né, tem uma assistente social lá, uma voluntária, a Débora, e a nossa psicóloga lá, que também é uma voluntária, a Natália, e ela abriu uma agenda, né, e a gente percebe como precisa, né, a saúde mental está muito doente, né. Ela abriu uma agenda e aí a agenda aumentou exponencialmente, assim, né, porque ela está atendendo mais alunos do que era o programado e atendendo os familiares também, né. Então a gente percebe como a sociedade precisa realmente ser escutada, né, ser acolhida, né, ser tratada para quando chegar na idade adulta não ter essas crenças limitantes, esses traumas, né. E por mais que tenha as dificuldades, né, que é estrutural do nosso país, ela sabe que talvez trabalhando, né, estudando mais um pouco, fazendo alguma coisa, ela vai conseguir, no mínimo, sobreviver, né. E a gente tenta mostrar que eles têm mais do que só, muito engraçado, mais do que só sobreviver. Teve um projeto que a gente implantou que vai acabar em fevereiro, que é o Prodígio Programação e Games. E na época que foi escrito o projeto, o pessoal questionou muito, né? Tá, mas por que não dá um curso de elétrica para eles, de manicure para as meninas, né? Aí a gente ficou pensando, pô, mas só porque eles são de bairro periférico, não dá elétrica para eles continuarem ser operários, não vamos dizer que eles podem ser programadores de programas, de games, né? Que eles gostam, a gurizada gosta, e é uma coisa que a gente vê muito em escola particular. Sim. E aí a gente implantou lá e eles estão muitos têm acesso pela primeira vez a um computador, né? Sim. Então, e programar, né? E eles já estão criando jogos agora, né? Então isso é muito importante e eles têm acesso a coisas que eles nunca tiveram, né? Teve uma vez que a gente fez uma rodada de board games lá e fizemos batata frita. E aí veio quase chorando, assim, tio, é a primeira vez que eu comi uma batata frita na minha vida. Isso é muito legal. A gente sabe que vai comer a batata frita ali, talvez amanhã ele vá passar fome, né? Mas a gente percebe que isso dá uma mudança na vida deles, que eles voltam. Né? O ano passado, no verão, a gente fez uma festa de encerramento no dia 17 de dezembro. E aí lá, acho que foi 10 ou 8 de janeiro, a gente fez um cineclube lá. A gente tem um cineclube e a gente fez uma sessão de filme. Já não vai vir ninguém, calorão, lotou. Porque eles não têm. E eles ficam perguntando, tio, se tivesse toda semana eu via toda semana. Porque eles são ansiosos por isso, né? Pouca atividade que tem, né? Acho que é uma coisa a ser discutida na nossa cidade, né? Poucos projetos. Existem muitos projetos sociais, né? Mas que são esporádicos, né? A gente precisa de uma continuidade nisso, né? Então quero também deixar os parabéns aqui para o Conselho da Criança e do Adolescente, que vem através de editais fomentando, né, esses projetos, né? E o Instituto hoje ele sobrevive 95% de editais, né? Que é onde a gente se inscreve um projeto, é contemplado ou não,
quando a gente é contemplado, a gente realiza os projetos. Então, a gente não tem uma empresa parceira, não tem... tem alguns doadores, né, que esporadicamente fazem doações, né, mas quem quiser, comerciantes, a indústria que quiser nos ajudar é sempre bem-vindo, porque a demanda é grande, né, uniforme, material didático, tudo a gente dá gratuitamente para eles. Pode passar o contato para quem quiser achar. Na Almirante Barroso 174, o Instituto, né, o Instagram é @ICFA Aruanda, que é a sigla, né, Instituto Cultural Filhos de Aruanda. E o telefone é 539-9954-7475. Esse é o nosso telefone, o WhatsApp do Instituto. Então, qualquer um da diretoria que estiver lá vai atender, vai responder lá. Então, fiquem à vontade, né? Se quiser doar caderno, livro, lápis de cor, alimento, então tudo será bem aceito, né? E nós estamos fazendo agora, dia 4, sábado, uma viagem com eles lá para o Museu da PUC. Né? Então, tem deles que nem saíram do bairro, né? Imagina sair da cidade. Então, vai ser uma coisa bem diferente para eles. Nós estamos com uma rifa, né, uma ação social aí, uma rifa online de um celular para poder custear essa viagem. Então, depois é isso, a gente vai fazendo, né, rifa, jantar, arrecadações para manter assim o prédio, né, funcionando, que é alugado, manter os professores, assim. É dificultoso, mas vale a pena a gente perder um tempo aí. Bastante a gente o trabalho, né? A gente costuma pensar, eu costumo pensar assim, se a gente não fizer nada com eles nessa idade, talvez a gente tenha que gastar mais dinheiro em cadeia. Talvez a gente tenha que gastar mais dinheiro em hospital, em assistência social, né? Tudo, né? Em tudo, em hospital. Então, essas suas palavras aí me lembram muito. Eu sou um fã inveterado do Leonel Brizola, né? Então, ele falava isso aí. Quem não investe em educação, investe em presídios. É uma realidade, é verdade. É mais ou menos esse o caminho. E tu parafraseasse ele, não sei se tu gosta dele. Não sabia que ele falava essa frase, mas o Leonel Brizola, não sei se tu já ouviu falar das brisoletas. Sim. Das brisoletas, tu ouviu falar? A minha mãe e meu pai estudaram porque existiam as brisoletas. Meu pai era de Piratininha e minha mãe era de Pedro Osório. E o Leonel Brizola disse que as crianças tinham que ter educação também, né, nas partes rurais, porque quando os filhos começassem a aprender, eles iriam a ensinar os pais também, porque os pais não tinham... muitas vezes não sabiam escrever, não tinham conhecimento. Né? E aí foi quando ele inventou as brisoletas e foi por isso que meu pai e minha mãe estudaram. E aí ele e o Darcy Vargas tinham essa ideia e eles diziam que quando a gente não investe em educação, investe em presídios. Então, exatamente essas as tuas palavras meio que conectou e eu acho muito legal. E eu acho que o teu projeto tem tudo a ver com isso. E é interessante, eu brinco às vezes também, conto uma história que é minha, essa história. Como guri criado na vila, eu e um amigo que se tornou traficante, e a gente na frente da festa, e eu com um carrinho velho, assim, ralado, e aí ele num carro top, assim, né? Aí ele parou e tirou uma onda comigo, assim, parou e disse, bonito esse teu carro aí, gostei dele, mas eu sou mais o meu, ele falou pra mim assim, eu disse, mas o meu vai ser meu sempre, o teu daqui a pouco tu vai estar na cadeia e não vai ter mais ele. Aí dito e feito, então o cara pegou lá 15 anos de cadeia depois, voltou, tá aí ralado, e tipo, sou filho de pedreiro, meu pai trabalhou de pedreiro, o pai sempre dizia uma coisa, faz um alicerce firme, um alicerce de concreto. Então, na minha vida, eu nunca fui demais, mas eu fui gradativamente crescendo, e tudo que é meu ninguém pode tirar. Eu acho que é isso que o projeto de vocês ensina, a não ter pressa, porque a gente vai crescer vagarosamente, mas vai crescer com firmeza. Quando a gente chegar ali, as coisas vão estar certas. E aquele que cresce rápido demais faz o que chamavam antigamente Torre de Babel, né? E aí o que acontece? Quando aquilo ali cai, às vezes a pessoa nem se levanta mais. Sim, tem uma base sólida. Outras vezes a pessoa... minha família era pobre, mas falando as palavras certas, que é o que vocês fazem lá. Falam as palavras certas para as pessoas. E as pessoas têm que aprender a ouvir. Porque às vezes a pessoa está com tanta pressa de se dar bem, de fazer acontecer, que não acontece. Se perde no processo. Se perde no processo. A Marilene me mandou uma mensagem. Uma mensagem muito... E eu lembro, sim, né? Um abraço, Marilene. Né, um abraço, Silvia também, que é a filha do Silvio. Né, o Silvio, infelizmente, veio a falecer.
Mas, assim, essa luta, né, da hemodiálise, enfim. Hoje a minha filha, como aconteceu dela receber o rim, mas durante algumas infecções, ela teve um problema com o rim, ela acabou perdendo também o transplante, né? Então, ela voltou para fazer hemodiálise. Então, hoje ela está em lista novamente e faz hemodiálise 3 vezes na semana. Rejeitou? Rejeitou, né? Depois de 3 anos, rejeitou. O que pode acontecer, né? Eu conheço pessoas dentro da própria associação que tem transplantada renal, que tem o rim há mais de 40 anos, o transplante há mais de 40 anos. Então, algumas pessoas, né, conseguem, né, manter aí outras pessoas devido a outras patologias ou a infecções, a rejeição de medicamento, a rejeição do próprio órgão, né, do próprio corpo. E então a minha filha acabou perdendo, né? E aí a gente acaba, claro, conhecendo as pessoas das hemodiálises, né? Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Quanto tempo ela ficou na fila e eu queria saber se ela volta pro final da fila depois? O que aconteceu? Quando ela surgiu a doença, ela tinha 16 anos. Então, antes dos 18, tu ainda é tratado como criança, né? Ela foi para o Hospital da Criança em Porto Alegre. Então, ela era ainda tratada como criança. Então, criança é uma lista diferente dos adultos, né? Então, até 18 anos está na lista das crianças. Então, as crianças é mais rápido, né? E ela conseguiu. E agora ela está com 24 anos, vai fazer 24 anos, e ela está numa lista de adultos, né? Só que ela agora não existe final e meio da fila, existe prioridade, né? Quem tem mais necessidade, mais urgência é aquele que está. Mas agora aquele que precisa, mas ele está fazendo tratamento, o tratamento está dando certo. Porque um transplante, a gente sempre gosta de falar, e principalmente nas palestras, para que as pessoas entendam também, o transplante ele não é algo definitivo, ele é um tratamento, né? E esse tratamento, o órgão precisa ter medicações, né, para que ele se mantenha ali. E porque as pessoas acham assim, a pessoa vai fazer um transplante, Eu achei que fosse assim, né, vai ficar bem, não, é um tratamento. E aí pode acontecer, como aconteceu com a minha filha, rejeição por conta de outras infecções, por ela ser mulher, por ser no rim, um órgão que fica, né, pega qualquer infecção urinária, acaba tendo que tomar outro tipo de medicamento, cria resistência à medicação. Então, tudo isso é uma série de fatores. E para a questão da fila, por exemplo, como é que fica? Porque não é só estar na fila, tem que ter compatibilidade também com o doador, né? Tem que ter compatibilidade, tu tem que ter ser do mesmo grupo sanguíneo, tem que ter, às vezes, assim, o corpo, né? Porque uma pessoa obesa não é bom que receba de uma pessoa muito magra, né? Por conta do corpo. Então, a estatura... Tem que ter uma pressão maior. Precisa ter mais ou menos uma estatura, né? Para que o órgão não sofra, porque aí ele está acostumado num corpo muito magro, né? E aí ele vai ter uma demanda muito grande para um outro, né? O coração é um músculo, né? Sim, aí ele vai ter uma demanda muito grande para um outro órgão. É como né? se tu colocasse uma pessoa comum a correr uma maratona ali vai ter que fazer uma força muito maior para poder distribuir o sangue no corpo. Sim, então tem que ter mais ou menos, né, perto o peso, a idade, né, claro, já a partir de algumas, isso é o que a gente gostaria, mas também é o que às vezes acontece, né, das pessoas, por exemplo, a minha filha já está apta a receber, ela tem 24, mas ela está apta a receber coração de 35, 40 anos, né, porque ela já depois de todas essas, depois de ela ter tido rejeição, enfim, ela criou alguns anticorpos que combatem o próprio órgão, né? Uhum. Então, eu era a doadora dela, né? Eu seria a doadora, porque o rim, fígado, tu pode doar em vida, né? E eu era a doadora dela, mas por conta dela ter feito muitos tratamentos para combater o rim, né? Que combater a infecção, enfim, combater isso,
ela acabou criando anticorpos contra os meus genes. Então, se tirar o meu rim para dar para ela, ele vai combater igual. Então, hoje ela está em lista para qualquer rim, né? É possível que ela possa... Então, quando tem uma pessoa para doar, não precisa entrar na fila. Tu pode dizer, eu quero doar para ela, pode escolher a pessoa. Sim. Se for parente, sim, né? Se for, sim, tem que ser parente, mas parente, pai, mãe e irmãos. Sim. Pai, não mãe, pode irmão. outra pessoa querer doar. Não, porque aí tu vai estar burlando o sistema, né? Sim. Eu não Da tenho lista, no exatamente essa informação, porque as coisas, né, porque às vezes muda um pouco, mas assim, o que eu tenho entendimento é pai, mãe e irmãos, né, que são os diretos, Porque assim. aí vai entrar naquela tem a linha questão de do que a pessoa sangue pode também. começar a vender o órgão, entendeu? Tipo, a Carol conheceu a Lu no coisa, gostou muito da Lu e descobriu que o rim dela é não sei o que. E aí, tipo, eu tava pensando mais no caso das pessoas acabarem doando. Lamentavelmente, alguém vai querer burlar, sempre tem um jeito de desdobrar essa questão, né? Salvo engano, isso a gente está falando de situações de Brasil, né? Porque, salvo engano, nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa pode vender o rim, pode vender... Salvo engano, em outros países existem essas condições. Posso estar errado, mas essas são questões que podem ter mudado também nas questões da lei. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, as normas, as questões de saúde são diferentes. Tipo, lá não tem SUS. Aí tu tens uma doença maior, eles vão lá e penhoram a tua casa pra tu... Aí tu vai ter que pagar uma penhora. Hipoteca, exatamente. Vai lá e hipoteca a tua casa. Viva o SUS, então. Viva o SUS. Viva o SUS aqui. E aqui, como a gente tem o SUS, aí são feitas essas normas para que as pessoas não burlem o sistema, não aconteça essas situações que já aconteceram antes. Então tem que tomar muito cuidado, porque, como a Lu falou, o pessoal não gosta muito de falar no tráfico de órgãos, nessas situações, mas já aconteceu muito, entendeu? Não só tipo de desaparecimentos lá de antigamente, que as pessoas faziam, então, que depois se descobre. Hoje, graças a Deus, tá muito mais difícil de acontecer isso. Existe um sistema, existe toda uma situação por trás onde eles realmente vão atrás e descobrem situações. Tipo, a gente está vendo cada vez a criminalidade fica mais difícil de acontecer porque a tecnologia, as pessoas até fazem alguma coisa por um período, e aí não estou falando de órgãos, estou falando de outras coisas, por um período, mas acabam sendo pegas ou eles deixam. E graças a Deus nessa questão de tráfico de órgãos, tanto que a gente está vendo médico traficando droga aí, né? Isso. Entendeu? Então, pelo que a gente está vendo, a melhor via de abordar esse assunto realmente são as palestras, falar na escola, já mostrar para as crianças desde pequena. Deixar claro para a família. Para deixar claro para a família. Eu tenho isso em casa. Isso é uma coisa que a gente doa sangue, Agora eu estava vendo, até tem a questão de fazer o exame para ver se a medula é compatível. E aí tem que ir a Pelotas fazer, isso porque é não muito tem bom. esse exame aqui. E aí o meu pai foi se informar e ele não pode mais, porque se eu não me engano é até 39 anos. 35, posso estar errado. 35? Então eu tenho 5 anos para dar um jeito, porque eu venho falando isso, não fui a Pelotas ainda, eu pensei em juntar um grupo de pessoas que quisessem fazer a mesma coisa, alugar uma van. Ou seria interessante trazer o Hemocentro de Pelotas também para cá. Sim, né? sim. Às vezes existem campanhas, mas né? Por falta de contato, assim, a gente ficou mais... Já teve uma campanha aqui, no shopping, se eu não me engano. Que eles vieram fazer, como é que chama agora? Faltou a palavra, que é para pegar essas amostras de medula. No shopping montaram um local ali onde foi feito. E isso é importante, que a gente falou também. Doar sangue, por exemplo, não dói nada ali, vai ali, doa sangue. O homem pode de 2 em 2 meses, a mulher de 3 em 3. Então, assim, o homem pode ir mais rápido doar sangue porque não menstrua, né? Então, de 2 em 2 meses, o cara pode ir ali, doa um sanguezinho, não dói. Ajuda na saúde também, Exatamente. A mulher pode ali doar. Não só quando alguém que a gente conhece está precisando, a gente já tem um costume em casa de... Todas essas conversas são bem importantes. Então, tipo, a gente fala bastante sobre doação de órgão, a gente sempre falou. Minha mãe, meu pai, eu...
Meus irmãos mais novos ainda não chegaram no momento. Minha irmã doa sangue já, o outro ele é menor de idade. Mas a minha irmã também, que tem 20 anos, também já doa sangue. E é uma coisa que a gente tem em casa, mas que também não é uma coisa que eu veja que as pessoas abordem dentro de casa com mais facilidade. Então, essas palestras assim, em escola seria muito produtivo. É legal, é que cada um tem um entendimento, né? Eu, por exemplo, digo assim, tio, que dá de aproveitar, tira. O resto toca fogo, não precisa ninguém ficar chorando em cemitério, depois ficam as boas lembranças. Sofre quando a gente perde alguém, mas eu acho que seria até um sofrimento que tu pensa ficam tu as boas lembranças, né? Conseguiu, e a pessoa de certa continua forma, vivendo de certa né? forma, Exatamente. continua vivendo ali, né? Eu penso que é um ato de generosidade enorme de quem doa, né? Porque é uma coisa que tu não vai usar mais, não vai precisar mais, vai apodrecer, né? Exatamente. Então, por que não, naquele né? momento de sofrimento, tu vê alguém conseguindo Por que realizar não um tu sonho, então melhorar? ter essa grandiosidade, né? E ser generoso nesse ponto, né? É um ato de generosidade. Existe muito tabu, muito mito ainda, né? De cima, como eu falou, do sangue, dos órgãos, da doação, né? Acho que é por isso que ainda existe muito preconceito em cima, falta de informação. Acho que as palestras são... A gente procura abordar lá esses temas, né? Sexualidade, IST, racismo, né? Esses temas com eles em palestras específicas a gente aborda. Acho que é interessante também eu vou lá falar um pouco disso para eles já começarem a ter essa ideia. Vamos marcar. A ignorância faz parte da nossa história, né? Quando começou as injeções, por exemplo, o pessoal não queria tomar injeção porque não queria que penetrasse nada neles. Tem uma questão religiosa também, mas que eu não vejo aqui no Brasil. Pelo menos nunca fiquei sabendo aqui no Brasil. Mas de séries que eu já assisti, por exemplo, como Grey's Anatomy, que... Tem em Rio Grande também, já vi casos. Que a pessoa consegue, entendeu? Tá precisando de um órgão e aí tem alguém e a religião não permite. Até transfusão de sangue também, né? Não, mas tem uma religião aqui no Brasil que não permite. Não, tem Rio Grande. Aqui do Brasil eu não sabia qual é a religião. Eu não sei te dizer o nome. Também não vou divulgar para ninguém ficar bravo. Também é verdade. Melhor não. Polêmico. Eu posso falar da minha, né? Dentro das religiões de Umbanda, ainda tem muitos praticantes que ainda têm um certo tabu, um certo medo, né? Como é que vai ficar o meu espírito lá? Então, acho que tudo falando, tudo divulgando é importante, né? Nós somos a favor da doação de órgãos, né? Eu sempre falo para a minha família, pode doar tudo, também que ele diz, pode doar tudo. Eu quero ser enterrado na areia, não é dentro de um concreto. Espera 48 horas e pode enterrar. Mas eu quero doar tudo, acho que é importante sim. A gente sempre fala, né? Mas existe ainda muito tabu. A gente percebe, mas como é que fica? Ficam se perguntando, né? Como é que fica, como é que não fica, né? Nós fizemos um seminário, é muito importante falar também essa questão religiosa, nós fizemos um seminário da associação e trouxemos religiosos da cidade para falar, né, a respeito da posição da religião em si sobre isso, né? O que as casas, por exemplo, de matriz africana orientavam, né? O que entendiam sobre isso, o que o kardecismo, né? A religião espiritismo, evangélico, católico, né? O que eles falavam. Então nós tivemos membros da sociedade que também fazem parte essas culturas e todos eles foram unânimes em dizer que é o bem maior é a vida, né? É que as pessoas, por exemplo, existia um mito que talvez a religião de matriz africana não fosse aceitar, mas a própria pessoa que esteve lá disse assim, não, mas nós temos... porque aí a pessoa seria um mutilado, né? Que aí o orixá não iria aceitar, porque a pessoa seria um mutilado. Se eu tiro um órgão, né? Seria um mutilado. E não, né? Porque dentro da cultura existe o próprio orixá, que também não tem um braço, ou não tem a perna, né? Então não existe isso, né? Não existe essa ideia. Essa ideia são crenças que as pessoas vão criando e vão cultivando de que se eu for, imagina vou para o céu, ou vou para um outro plano e vou ir sem o meu órgão, né? Isso não vai te fazer falta lá, né? Porque na verdade a pessoa vai em espírito,
na verdade, e tu tá levando muita luz, né? Tá indo com uma Tá carga indo com muito uma luz até positiva. maior, Sim, tu tá indo com uma carga muito positiva. Tu olha, tu fizesse né? Tu ajudou quantas pessoas? verdade, porque uma pessoa por salva exemplo, 8. vou falar no mínimo, que no a mínimo, Jana no sempre mínimo. fala que eu cito algum filme, alguma coisa. Tem um filme muito interessante que é o Constantine. Não sei se vocês já viram o Constantine. Sim, do Quando Keanu Reeves. Keanu Reeves, exatamente. Que quando ele se entrega lá pro diabo, que ele se mata, e aí o diabo tenta levar a alma dele, não consegue porque ele se matou para salvar a vida da Rachel Weisz, que é a outra principal do filme, né? Então, quando o diabo tenta arrastar, ele não consegue, ele fica grudado, e aí ele vê que foi um ato, né? Acima, e Deus deu uma chance de novo dele ficar. Então, nem tudo que se faz que parece ser alguma coisa errada é errado, e nem tudo que é certo também, né? Então, tipo, o que adianta? Os faraós levavam dinheiro, mandavam enterrar os escravos, né? Isso daí com certeza é uma pessoa que não vai chegar inteira lá no céu agora, porque levou as coisas. Agora, uma pessoa que se desprendeu do bem maior que Deus nos deu, né? Que é a vida, que é o corpo, que é a nossa capacidade, né? E a gente pôde deixar aquela capacidade que ficou sobrando. O que é a capacidade que ficou sobrando? Um órgão que mesmo com o corpo morto, ele tem capacidade de dar vida a outra pessoa. Então, se a gente teve essa capacidade de deixar isso para alguém, eu acho que Deus vai ter orgulho da gente, não vai ser demérito nenhum Com certeza. chegar lá dizendo, olha, o Senhor me deu a vida, mas eu deixei a vida para mais alguém lá também. Mais uma boa ação. Né? E assim tem uma frase que a Elisângela, que é a presidente do grupo, fala, que nem todo mundo pode doar, porque só pode doar quem está em morte cerebral, né? Nem todo mundo pode doar, mas todo mundo pode precisar de um órgão. A gente não sabe o que é o futuro, né? Ninguém deseja isso para ninguém, mas a gente tem que pensar que a gente não sabe o que é, né? O momento que tu pode estar dizendo que tu não quer que teu familiar doe para alguém, mais para frente passa na vida acabar precisando. Situação, né? Que tu pode precisar ou que algum familiar teu pode precisar. Essas questões, e eu acho assim, quebra diversos paradigmas, porque eu vi, por exemplo, nessa questão do racismo, né, uma mulher que era muito racista, e aí ela ia morrer e ela precisava de um órgão, e um homem negro faleceu e ela teve que pegar o órgão de um homem negro. E ela não pensou duas vezes em aceitar, e quando ela saiu, ela disse que, poxa, eu sempre fui racista a vida toda, né? E a gente é igual, porque senão o órgão dele não estava salvando a minha vida. Então, eu acho que ficam essas lições, eu acho que essas coisas devem ser mais mostradas. Que eu nem gosto muito de falar nesses preconceitos, nessas situações, mas são importantes. Porque não deveria existir, na verdade, não né? Deveria. Todo mundo é pessoa, tipo, a gente é todo mundo igual. Tanto que o órgão serve para um, serve para outro, né? Então... mas eu acho que essas histórias são interessantes, das pessoas terem a oportunidade. Lamentavelmente a gente ou aprende no amor ou na dor, né? E as pessoas aprendem na dor que a única diferença está aos nossos olhos, né? Tipo, eu acho que muito dessas diferenças de raça, de cor, de coisa, é que nem uma história que eu vi sobre um passarinho, que era o mesmo passarinho que tinha em dois lugares, uma era uma floresta e outra era uma montanha. Era exatamente o mesmo passarinho. Só que um tinha um bico fino e o outro tinha um bico chato. O que acontece? O passarinho que ficou na montanha, ficou uns passarinhos lá, secou e tinha o mar na volta. Uns migraram e conseguiram chegar numa floresta. E os outros ficaram na montanha. E na volta da montanha só tinha água. E aqueles ali foram se adaptando e o bico deles foi ficando chato. Porque aquele bico chato ajudava a pegar os peixes dentro da água. E era o mesmo passarinho que tinha o bico fino, porque o outro passarinho, que foi parar numa floresta, ele tinha o bico fino para poder pegar o coral do pau podre, os bichos que ficavam no meio das árvores. Então, se a gente tem alguma diferença de raça, de coisa, por exemplo, os europeus são mais peludos, porque lá era mais frio. Os africanos são mais escuros, porque tinha mais sol, a pele vai se adaptando, as coisas vão se adaptando. Então, todos nós... E eu não gosto também de falar em raça, porque a nossa raça é humana. A gente não tem sub-raça, né? A raça negra. Não, gente. Todo mundo é humano. Todo mundo é igual. E todo mundo cabe a mesma coisa dentro. Todo mundo tem um coração, um rim. Então, é interessante a gente tocar
e na psicologia também, porque a gente acaba vindo em todos os assuntos. Só para fazer um adendo, né? Como tu falou do passarinho, por mais que a gente... essa coisa de ser igual, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo e vai trabalhando isso. Eu gosto de dizer, né? E isso é uma coisa que já vem sendo estudada, que nós somos diferentes e nós temos que aceitar as diferenças, né? Um é mais baixo, outro é mais magro, né? Nós somos iguais nisso, somos humanos, né? Mas existem as diferenças que têm que ser aceitas, né? Pode nascer sem uma perna, pode nascer um com olho branco, um com olho verde, um com olho escuro, né? Mas essas diferenças têm que ser aceitas porque somos todos humanos, né? Mas a diferença existe, a diversidade existe, somos a pluralidade existe. Iguais ao mesmo tempo. Eu não gosto isso que é muito equidade, da palavra né? a gente tem que ser aceito, porque ninguém tem que ser aceito, né? Nós o somos... tolerado, parece uma coisa. Parece que assim, né? eu vou ter que... Ela vai ter que me aceitar assim do jeito que eu sou, mas na verdade não deveria importar, entendeu? Não deveria existir isso. Quando fala... Até se a gente falar sobre homossexualidade... eu aceito meu filho que é homossexual. Não é uma questão de tu aceitar, sabe? Ele é homossexual e continua sendo teu filho, tu não tem nem que aceitar, nem que desaceitar. É uma coisa dele. É uma coisa dele, não é uma coisa que alguém precisa pedir uma permissão pra te aceitar. Sabe, Carol, esse negócio, quando a pessoa fala de ser aceito, eu não sei se tu te lembra disso, mas vocês devem lembrar. Eu sempre me lembro do Zagallo. O Zagallo fala, vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me aceitar. Então, acho que não tem essa questão, né, de aceitar, de engolir. Eu me incluo, eu tô dentro. É que ela é a mais nova. Ela é a mais nova de nós aqui. Então, tipo, eu me lembro muito disso aí. Pô, eu me lembro disso aí em 96, na Olimpíada de 96, o Zagallo gritando isso daí. E aí, quando as pessoas falam hoje, poxa, gente, a gente já tá aqui em 2023, a gente discutindo coisas de 1950 ainda, às vezes. Então, é um absurdo a gente ter que... É horrível, mas a gente ainda tem que falar. Às vezes a gente tem que repetir o óbvio. Pra mitigar, né? Pra diminuir bastante. Repetir o óbvio, assim, é um absurdo. Algumas coisas que não tem, a gente tem que... eu não sei, né? Eu acho que ninguém nasce odiando, né? Ou nasce racista, ou nasce homofóbico, enfim, preconceituoso, discriminação. Porque tem muita gente que tem discriminação que tem com pessoas com deficiência, né? Seja deficiência não aparente ou aparente, né? Tem muita gente que tem discriminação vem de todos os lados, né? Discriminação com pobres. Eu acho que ninguém nasce assim. Eu acho que as crianças são levadas a isso, né? E, por exemplo, agora muita coisa está mudando, mas na minha época, né? Eu sou muito nerd, agora eu vim me sentir em casa ali, naquela estante com a assim. E na minha época, 99% dos desenhos eram personagens brancos. Eram personagens brancos. 99% dos quadrinhos eram personagens brancos. Os filmes, os heróis eram personagens brancos. As né? bonecas que as crianças crianças brincavam. Eu acho tão legal. O Miles Morales, por exemplo, meus guri adoram o Miles Morales, que é o Homem-Aranha Negro, né? A gente conta nos dedos. Heróis negros, a gente conta nos dedos, assim, né? Do universo da Marvel, de um universo de 3 mil personagens, tem 80 negros, né? E aí, eu como gostei muito, eu comecei a escrever, né? E aí eu relia minhas histórias e aí eu falei, poxa, mas esses personagens são todos brancos. Porque a gente é levado àquelas músicas no colégio, nos desenhos, é uma coisa que eu bato muito forte nos livros, a gente era condicionado àquilo, né? Por isso que chamam de racismo estrutural, porque as estruturas são montadas assim, né? E é agora que tá mudando, agora a gente vê mais livros, vê mais personagens, né? Mas olha como a minha cabeça foi condicionada a pensar as histórias Mas a gente é sempre... Eu me lembro muito também, por exemplo, quando estavam fazendo aquelas pacificações nas favelas lá no Rio de Janeiro, né? E aí tinha um repórter, fez uma reportagem, e aí ele perguntou para as crianças lá, né? E aí a gurizada, principalmente os guris, os homens, né? O que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser traficante, pô. O cara anda com as melhores mulheres, o cara anda com motão, anda com carrão. O ambiente faz. E aí, quando os militares invadiram, primeiro acho que foi a favela da Maré, se não me engano, depois o Complexo do Alemão, e eles viram os traficantes fugindo, e aí ele fez de novo uma reportagem lá, o que tu quer ser? Eu quero ser policial, eu quero ser militar. Porque estavam condicionados a ver aquilo ali. Os traficantes têm medo da polícia, os traficantes têm medo dos militares. Eu quero ser esse cara, eu quero ser... Porque o que acontece? Que nem tu falou, tu fica condicionado a ver aquela situação ali. Tu vive todos os dias ali. A polícia não entra, e a polícia que entrava era corrupta. Ou não queria se incomodar, tinha medo, deixava passar, virava a cara pro lado, fingia que não via. E aí então quem é que é os legais?
Os traficantes, os bandidos, os caras. Quando eles viram, poxa, mas os traficantes são legais, mas eles têm medo desses caras. Eu quero ser esses caras. Entendeu? Tu passa a ter um herói diferente. E muitas vezes a comunidade, acredito eu, né, que a comunidade, isso também tem a ver muito, eu acho, com psicologia, né? É que nem o rato de... É Skinner? Skinner, né? Que tu vai ler, ele aperta o botão, vem a ração, né? Então isso é condicionamento, né? Isso. E eles também, eles vivem naquele mundo ali, aquilo ali é o normal, é o certo. Eu vi uma vez uma entrevista, não é o país, eu não me lembro o nome do traficante, mas ele falou que ele entrou pro tráfico quando ele precisou pagar uma cirurgia pra mãe dele, ou pra filha, se não me engano, de 5 mil. O traficante foi lá e deu, e como ele era inteligente, cooptou ele pra ele fazer contabilidade, alguma coisa assim. E aí ele foi se enveredando, e aí foi crescendo, foi enfim, né? E aí depois ele tava preso e disse que não ia mais voltar. E é isso, né? A comunidade não tem, o Estado não chega lá. É como não chega em alguns bairros aqui em Rio Grande, né? Quem conhece ali é Henrique Pancada, a gente entrou ali... Tu vê aquela borda, mas lá pra dentro, assim, tem uns 5 ou 6 becos, assim, que tu não acredita que tem ali, né? E aí tu vai entrando, tu vai vendo ali, assim, é prostituição infantil, eles andam de arma na cintura à luz de dia. Né? Aqui na nossa cidade, entendeu? São situações muito... O o chão de areia, né? E aí a gente vai vendo que aquilo ali acaba sendo normal, assim. Tu sabe que uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha um amigo que era taxista, né? Até faz muitos anos que eu não vejo ele também. E ele disse, cara, tava com saudade de ti, não sei o quê. Vamos conversar aí, eu tenho que ir ali cobrar um cara. E aí ele foi cobrar um cara lá sei lá, Querência, acho que é aquilo lá. E aí ele entrou, eu sei que todos os caras que ele entrou lá estão mortos hoje em dia. Ele entrou num bequinho assim, e tinha uns caras assim, parecia que eu tava entrando num quartel. Eu disse, o que eu tô fazendo aqui, tia? Eu disse, tu é louco, cara. Não, é que eu faço umas corridas pra esses caras aí, e aí eu vim aqui pegar um dinheiro. E eu assim, né, dentro do carro. Caralho, não conhecia ninguém, né? Caraca, o que eu tô fazendo aqui? E os caras andando assim, tipo, com arma, com coisa. E era um lugarzinho redondo, assim, dentro do negócio. Tipo, tu entrava como se fosse um beco, assim. E ali tinha um espaço redondo. E os caras andando armados como se fosse um mini quartel ali lá na Querência, onde os caras andavam. E ele foi lá cobrar os caras, que os caras estavam devendo ele. Putz. Não sei se lá, deve ter uns 20 anos atrás. Eu tava andando na avenida e disse, porra, nunca mais eu pego carona assim, cara. 20 anos atrás, pra ver, né? E eu tive a oportunidade, Cris, de trabalhar com crianças da periferia, escolas da periferia, na Castelo, na Zona Oeste é bem Maria de Fátima ali, né? Maria de Fátima, né? Esse nome? Maria de Fátima, Maria dos Anjos. que eles chamam P2. Isso. E trabalhei assim, e a gente presencia a vulnerabilidade social dessas pessoas, a falta de informação. Maria dos Anjos é o lixão, né? Isso, a falta de conhecimento, né? Acerca de coisas básicas de saúde pública, assim, sabe? De uso do absorvente para as meninas, né? Então, meninas que não tinham absorvente, que usam pedaço de tecido, de pano, pedaço de tecido, falta de informação sobre sexualidade, sobre engravidar, enfim, né, os perigos de uma gestação, e não só da gestação, não só as ISTs, né? Isso, de tudo. E... Não, tu vê de pessoas com sífilis, né? Sim, então... Rio Grande é a terceira cidade do país com o maior índice de AIDS, né? Uma doença que a gente achava, né, que tem hoje os tratamentos, né, mas terceira do país. Então, e é muito, muito assim, é uma realidade assustadora, né, quando tu escuta de meninas de 14 anos que elas acham que se beijar, elas podem engravidar. Se beijar, elas podem engravidar, ou que, mas eu não uso absorvente, eu uso um pedaço de pano, ou né. Se transar por cima não engravida, porque a gente escuta isso hoje em dia. Vou pegar um gancho teu até, sobre isso daí, de saber da sexualidade. Eu sou muito a favor que as escolas falem sobre isso até nos anos iniciais, porque até pelo abuso sexual, tem criança que tem que não vai aprender dentro de casa, sabe? E às vezes é dentro de casa que acontece as coisas, o abusador tá né? ali, não quer que Às saiba. vezes é dentro de casa. E aí tem muito preconceito com abordar essas coisas por criança. Vai falar de sexo para criança. Não, é ensinar que ninguém pode tocar, que os lugares que ninguém pode tocar numa criança, ou por quê. A criança tem que saber. Mas eu acho que essa questão aí, tipo, voltou a ser mistificada
por uma política burra. Foi por causa de uma política. Entendeu? Por causa dessas questões aí, de dizer que não, que tem que sair fora. Crianças que não vão aprender dentro de casa e que precisam ter esse conhecimento na escola. Que mantendo a ignorância é melhor. Até porque às vezes a própria família, ela não aceita esse tipo de conversa, até porque os avós já não conversavam com os pais, né? Já existia um tabu. Isso já existiu Fantástico, agora no domingo passado, um quadro que tem sobre isso. Um tabu, algo já que não era permitido nada, nem o comportamento tinha que ser exemplar, então era moldado, condicionado as crianças a serem daquela forma, e se elas saíssem daquele padrãozinho, né, elas eram criticadas pelos seus pais, pelas suas famílias. Pegando esse gancho de vocês, esse gancho que a Carol deixou, eu me lembro quando eu tinha uns 12 anos, eu tive uma palestra muito interessante no Bibiano, que eu estudava no Bibiano. Aí nos levaram lá e eles colocaram aquele negócio passando slides, né? E aí foi um pessoal lá passar e eles falando sobre essas doenças, DSTs. Eu tinha uns 12 anos. E aí eles passaram assim, pensa numa mulher gata, assim, uma guria linda, 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 linda. E aí eles mostraram, tá vendo essa guria aqui? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Aí começaram a falar sobre as DSTs, sobre não sei o quê. Aí passou um tempo, aí eles mostraram de novo aquela guria ali, e aí mais um pouquinho, e aí eles mostraram lá um corpo em cima de uma mesa, assim, e aí era um videozinho, e aí tava se mexendo assim, mas um corpo todo deteriorado, desmanchado, nariz desmanchado, pedaço da boca, assim, orelha, todo... E aí eles disseram, vocês acham que essa pessoa tá viva ou tá morta? E aí todo mundo, olha, parece que tá morta, mas tá se mexendo. E eles disseram assim, não, mas vocês acham que tá viva ou tá morta? Todo mundo acha que tá morta, ou tá morrendo. E aí eles disseram assim, vocês se lembram dessa moça bonita aqui que a gente mostrou primeiro para vocês? É essa mesma moça aqui. Ela teve sífilis, a sífilis passou a ser secundária, e a sífilis passou a ser terciária. Depois não tem mais o que fazer, e ela vai corroendo a pessoa. Isso é o que pode acontecer quando a gente faz sexo sem camisinha, não faz os exames na época correta. Então, tipo assim, eu tinha 12 anos e eu nunca me esqueci daquilo dali. E hoje eu acredito que as escolas não dão mais esse tipo de informação, que é muito importante para as pessoas terem noção, olha, isso aqui pode acontecer, isso aqui é uma realidade. Que nem o Cris falou aqui. A terceira cidade, olha, claro, né, nós somos uma cidade desprivilegiada na questão portuária, porque como vem muita gente de fora, de outros países, pessoas desses navios que descem aí, que pegam as prostitutas, aí depois as prostitutas transam com os homens aqui da cidade de Rio Grande. Então, a chance de uma cidade portuária espalhar muito vírus, HIV e muitas doenças, muitas DSTs, é muito grande. Mas tem muitas DSTs também, assim, já é natural. De pessoas mais novas que estão mas essas pessoas mais novas, às vezes elas ficam com as mais velhas, o caminho mais ou menos é esse. É que nem, por exemplo, aquele casal que antigamente tinha um casamento formal, e aí daqui a pouco a mulher que nunca teve nada a ver descobre que tem HIV, que tem AIDS, porque uma família tradicional brasileira. Exatamente. Então, é importante que as pessoas se cuidem, é importante que as pessoas tenham informação e que tenham informação desde novos. Assim como eu toquei naquele assunto que eu vou voltar agora. Que tu faz, como é que eu posso dizer? A base da criança para que ela não chegue na condição em que a Lu cuida lá para a pessoa que já está viciada, que já está com problema, que já tem problemas. Então, por exemplo, tu pega muitas crianças que já têm essa questão, que fumam, que usam drogas, que... A gente tem casos, sim, de usuários, né? Aqueles que veem muito acontecer. E tem muitos casos também de muitos traumas, assim. A gente tem bastante traumas de abusos, né? Psicológicos, físicos, né? E aquela entrando ali na maconha, né? Que são um caso polêmico, né? Também vem os pais fazer em casa, acabam repetindo depois. É o ciclo, né? E inclusive essa questão da sexualidade, né? Porque eles estão... O mais novo é 8, os mais velhos têm 17 e pouco. Então estão nessa fase, né, de pré-adolescência, adolescência, né? Então é um período bem conturbado, assim, né?
E aí a psicóloga tem bastante trabalho, a pedagoga também, porque esse período é muito, né, os hormônios, aquela coisa toda, essas descobertas, e quando a enxurrada de informação da internet é grande, sem, né, um caminho correto, para eles acho que fica mais... É muita informação, né? E hoje em dia tu consegue acessar uma pornografia fácil com o celular, né? Então é muito fácil para eles. Internet, sim. Muito fácil para eles. Então é difícil, e sem a conversa em casa se torna uma coisa... se desvia do que realmente é a sexualidade verdadeira, aquela coisa de um casal, seja homoafetivo ou não, enfim, se desvia, né? Porque eles têm uma enxurrada de informação. Então tem vários casos, assim, que a gente se depara e a gente tem que reconstruir a nossa programação de, olha, tá aparecendo muito isso, vamos trabalhar com isso, ó, tá aparecendo muito isso, né? E a gente fez no início do ano, ou no final do ano passado, não lembro direito, uma roda sobre saúde mental, né? E é muito triste para nós ouvir crianças de 8 a 17 anos falar... Eu tinha te comentado. Falar que sentem ódio no coração, que sentem tristeza, mas não sabem o porquê. As mais que só querem chorar, né? Então dentro dessa idade, assim, tu fica, meu Deus, sabe? Eles tinham que estar rindo, se divertindo, né? Sendo criança, sendo adolescente, enfim, né? A gente sabe que a gente passou por isso, tem a época de namorar, tem a época de beijar, tem a época... Né? Mas os mais novos tinham que estar brincando, tinham que estar se divertindo, né? E aí eles ficam preocupados com se o pai vai conseguir pagar a conta, se a mãe vai conseguir comer, enfim, né? E aí, pô, ouvir uma criança de 10 anos dizer que tem ódio no coração é muito triste para nós. Então aí a gente muda toda a nossa programação para a gente poder trabalhar com isso. Então, realmente, assim, eu acho que foi muito feliz nessa escolha de trazer uma psicóloga aqui, porque a saúde mental tem que estar muito alinhada mesmo com essas questões assistenciais. Sim. E pegando o que tu está falando, eu até mais cedo estava conversando com a Carol sobre isso, que na minha experiência em fazer palestra nas escolas, às vezes a gente leva o assunto de saúde mental, às vezes leva o bullying, dependendo do público, assim, né? E então, quando a gente vai falar sobre bullying, eu disse para ela assim que as crianças das séries iniciais, assim, ainda do fundamental, tipo até os seus 13 anos, elas 11, 12 anos, elas falam abertamente. Tu pergunta para elas ali, né, vocês já tiveram alguma experiência com bullying, né? Como é que foi essa experiência? O que aconteceu? O meu coleguinha me batia. Uma vez eu apanhei do meu colega, me chamavam de gorda, me chamavam disso, me chamavam daquilo. Então eles falam abertamente, mas isso não quer dizer que eles não falem com sofrimento. Eles falam, mas o interessante assim é que eles falam. Tá? A partir dos 13, 14 anos, eles começam a não falar. Então, tu pergunta, eles dizem não, né? Já tivesse alguma experiência com isso? Não, nunca tive, né? Então, é muito difícil. Eles falam em sessão individual de terapia, né? Mas eles não falam para o amigo, eles não falam para a mãe, eles guardam aquilo. Existe muito, assim, a gente percebe. Eles guardam aquilo ali, sabe? Porque aí eles acham que o problema deles não é tão grande, né? Que o problema é eles, que o problema é eles. Então, isso é muito importante a gente tocar nessas teclas e falar e observar os nossos adolescentes, porque já acontecia com as nossas crianças, né? Mas elas falam. Enquanto elas falam, a gente precisa, né, abordar e trabalhar isso. Para vocês, eu vou deixar de seguir falando, mas antes que eu esqueça, eu acho que uma coisa interessante, não sei se vocês usam ou não, mas que vocês podem usar quando forem falar de bullying, que eu vi e achei muito legal. É com uma maçã. Já viu como é que faz ou não? Não. Tu pega uma maçã e aí tu pega uma seringa e bota um líquido vermelho na maçã, ou um líquido de qualquer cor que seja ali na seringa. E aí tu diz pra pessoa, olha, essa pessoa aqui, ó, sofreu um bullying. A pessoa xingou ela. Aí tu injeta um pouquinho na maçã. Aí, ó, outro dia essa pessoa aqui falou que ela era gorda. Ó, outro dia ela falou que era não sei o quê. Aí tu mostra que tu injetou com a agulha fininha, né? Tu não vê nada. Aí vocês estão vendo essa maçã aqui? Essa maçã aqui tá normal por fora, né? Vocês olham, ela tá totalmente normal, né? Aí corta a maçã no meio e a maçã tá cheia de tinta ali por dentro, toda marcada por dentro. Isso aqui é uma pessoa que sofre bullying. Vocês olham ela por fora, ela parece que tá bem, mas o bullying tá todo guardado ali dentro dela. É aquela tinta ali que tá marcada. Então as pessoas não veem o que estão fazendo,
mas elas estão marcando a pessoa internamente. Eu vi uma situação dessa, eu achei muito legal o modelo para as pessoas entenderem. São pessoas que interessante. mostram que estão muito bem, mas na verdade não estão bem. Muito bom. A Sara fez um story hoje e eu ainda comentei, foi super sobre isso. Era um cara super animado e perguntava pro outro, o outro estava mais sentado, mais chateado, assim, não comemorava, e eles no jogo. E aí o cara comemorava, perguntava, tá bem? Como foi teu fim de semana? E outros dias, tá, tô bem. Aí tu acha que essa pessoa que tá mais pra baixo é a pessoa que tá com problema. No fim do vídeo, aparece que essa pessoa super animada, ela morreu, ela tava com problemas. E esse cara vai pro estádio sozinho e coloca na cadeira onde aparecia todos os vídeos dele com um amigo dele, e aí faz uma homenagem pra ele, assim. Ele tava totalmente feliz por fora, ele tava vibrando, enquanto o outro não tava tão bem. Eu vi esse Tu vídeo viu? também. Eu vi hoje, eu gostei muito, botou a bandeira. Isso, a manta. A manta que ele usava. E ele disse assim, não, fica pra ti, né? Ele ainda deu pro colega, né? Não, Sim. fica pra ti. E aí passou alguns Super dias. animado e o outro Sim. super pra baixo, né? Eu vi, achei muito Eu interessante. também. E depois ele pegou, e o que parecia pra gente era o que estava com problema, não estava, era o outro que estava, porque o que acontece? As pessoas às vezes elas não falam sobre os seus problemas, elas acham que os seus problemas são menores, né? Que talvez não tenham tanta importância. Por isso a divulgação, de falar sobre saúde mental, sobre ter pautas assim, ir nas escolas, chamar atenção sobre isso é muito importante, porque passamos aí pelo Setembro Amarelo, campanhas a respeito disso, né? Por isso que é importante a gente sempre trazer o tema saúde mental, porque as pessoas precisam falar sobre, né? Nós acabamos criando situações de que engole o choro, engole o teu sentimento, como se reprimisse os sentimentos fosse mostrar sinal de força, e não, né? A gente acaba se impregnando de coisas ruins, de dores, de mágoas, assim, que a gente não consegue. E às vezes esse esforço também da pessoa querer mostrar que tá feliz é exatamente é que nem rede social, né? Tu olha ali, o cara fez uma viagem de merda, né? Foi assim, um lugar, meu Deus. Tudo ruim. Aí, fez um dia bom, tirou a foto, nossa, maravilhosa. E tu vai perguntar, cara, pô, que legal aquela praia que foi. Não vai, cara, não vai, que aquilo ali foi só problema. Tá, mas tuas fotos estavam maravilhosas. Olha, não vai. É outra vida, não é legal, entendeu? Então, assim, sociais, né? às vezes as pessoas se iludem com a rede social. Vou dar exemplos, por exemplo, de pessoas que tu vê ali. E assim, eu já me iludi com pessoas assim, tipo, o cara tá postando ali que tá fazendo um trabalho maravilhoso, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Tu vai lá, cara, não pega um serviço, não tem nada. Isso aqui é tudo. Tipo, não adianta. A pessoa que quer trabalhar, quer fazer, ela vai, e as pessoas começam a te indicar. E tipo, tu não precisa, não é a rede social que projeta a pessoa. É que hoje em dia a própria pessoa se projeta. Depois da pandemia mesmo. Uma faca de dois gumes, né? Redes sociais, né? Por exemplo, tem pessoas que nos atacam dizendo, vocês não fazem caridade, vocês não deveriam postar foto, mas a gente precisa mostrar, né? Sim, muito porque eu mostrar, até porque a pessoa que te doa, ela quer saber que aquele dinheiro tá indo pro lugar certo. O próprio edital, ele obriga, né? O edital, ele pede que tu divulgue, né? Faça a divulgação tem uma rede social e divulgue onde está sendo aplicado o dinheiro, né? Da empresa, o dinheiro público, enfim. Né? E as pessoas que doaram precisam ver que está sendo bem, que está acontecendo as coisas ali, né? Porque é uma forma de tu mostrar para a sociedade o trabalho que ela está investindo. Quando é dinheiro público, no caso, né? Quando é empresa, a gente marca a empresa, enfim. Né? Claro, mas é uma forma de dar respaldo. É que assim, tem coisas e coisas, né? A rede social eu acho assim, complicado. As pessoas, que o problema é que a pessoa está sempre nessa questão da defensiva e muito preparada para criticar antes de analisar, né? Nessa questão que eu tô falando, eu acho que às vezes a pessoa quer muito vender uma coisa que não tem, tipo, o cara vai lá e tira uma foto lá de uma Lamborghini, diz que a Lamborghini é dele, ou se não, a pessoa me falou uma frase esses dias, eu queria me lembrar para falar para vocês, mas é que tipo, a pessoa é dublê de rico. O cara é dublê de rico, O cara vai lá, compra a casa, não tem dinheiro para pagar as prestações, mas tá morando na casa. Compra um carro, mas não paga o carro. A hora que a polícia pega, aquele é o dublê de rico, porque ele quer parecer com os outros, só que uma hora a casa dele cai. Então é melhor tu ser o que tu é e
voltando àquela questão que eu falei até anteriormente, crescer gradativamente do que ficar tentando ser dublê de rico. Talvez um dia tu seja rico, mas tu não precisa ficar fazendo aquela questão ali de estar aparecendo, de ter que ter o carro maior, de ter que ter o negócio. Cara, tem gente que gosta de ver de status só. Né? Eu brinco assim, ó, teve uma época que eu tava tão ralado, mas eu era tão feliz, eu dormia num colchão, a base da minha cama era um compensado, um pouquinho mais fino que um compensado naval, eu dormia num colchãozinho de solteiro, e a base da minha cama era aquelas garrafas de água de 20 litros, sabe? E aí era aquilo dali, e eu dormia, eu tinha um armário daqueles de ferro que eu peguei, que alguém me deu que ia botar fora, e aqueles armários de vestiário, sabe? Que era onde eu botava guarda-roupa, roupa e tudo mais. E tinha uma televisãozinha assim, era uma pecinha bem pequenininha. E o banheiro ficava no meio do pátio. Tia. Existe uma música muito linda sobre isso que tu deveria escutar. Canção infantil. Ela é forte. Me passa depois. É forte, e assim, assim, mas eu era tão feliz e tranquilo assim, cara, não tinha muitos problemas. Todos os dias assim, ó, eu me lembro, quando eu ia dormir, eu chegava em casa cansado, eu acendia um incenso, ligava a TV, só tinha Globo pra me ver, eu assistia jornal, novela ali, ficava ali de boa e super tranquilo. E era muito feliz e não estava preocupado assim, ó, eu sabia que as coisas iam acontecer devagar, que as coisas na minha vida iam progredir de alguma forma, e eu não me preocupava. E hoje eu vejo as pessoas tão preocupadas, tipo, e eu tento passar isso hoje para os meus filhos. Mas às vezes meu filho, um filme muito bom, que fala divertidamente. Tem até, a gente pegou e imprimiu para os guris lá, um papelzinho que diz, como é que tu tá hoje? Pegou os sentimentos ali. Tu tá com raiva, tu tá com não sei o quê. Eu tô esse aqui, que é o com raiva. Não, hoje eu tô feliz, eu tô com esse aqui. E aí, tipo, pra eles se acostumando e compreenderem os sentimentos e dizer, filho, mas tu não tem motivo pra ter raiva, tu não tem motivo. E eu acho que é isso que falta os pais hoje querer. Por exemplo, algumas vezes eu vi meu pai não ficando tão feliz por ver que eu tava progredindo. Porque, tipo, ele me viu assim, meu filho tá me ultrapassando. Eu também não fiquei feliz com aquilo dali. Mas, tio, eu quero tanto que meus filhos me passem, eu quero que eles sejam muito mais... O que eu puder passar para eles da minha vida, se eles puderem começar da minha trajetória para frente, eu vou ficar mais do que feliz. E eu acho que isso falta muito. Eu vejo muita disputa entre os pais e filhos às vezes, que a gente queria ver assim, mas pega o teu filho, porque tu já passou, ensina ele a trilhar o caminho que tu já passou, ele começa daquele ponto ali, e as coisas começam a melhorar. Eu vejo muitas famílias que dão certo nesse sentido. E eu quero poder conseguir fazer isso. E às vezes esse pai não consegue. E aí o que isso supre? A psicóloga, supre o coordenador de um projeto social que está ali dando o conhecimento dele até aquele momento, não só para os filhos dele, mas para todas aquelas crianças ali. Eu já errei aqui, ó. Eu já sei que dá cabeçada naquela parede, corta a minha cabeça. Não bate com a cabeça naquela parede. Entendeu? Porque depois que a criança passa por isso, né, ela não precisa passar pela psicóloga. Não estou querendo tirar teus clientes. Mas a importância, a importância do psicólogo na vida da gente, assim, eu passei, a Lu já foi minha psicóloga, inclusive, me deu muitos conselhos muito bons, assim, que eu só tenho a agradecer e, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o quanto é importante a gente passar por um psicólogo. E uma coisa que eu aprendi é que não tem pessoas que precisam ir ao psicólogo. Uma coisa que eu aprendi com a vida é que todos nós deveríamos constar com um psicólogo, todos nós. É tão bom a gente falar com alguém que não está realmente dentro daquela questão da tua vida, e até por causa dessa vergonha que começa aos 14 anos, a gente se sente muito mais à vontade em às vezes conversar com uma pessoa estranha assim, mas que também é especializada naquilo dali, está preparada para te ouvir, preparada e ter o conhecimento para te passar, para tu poder sair dali mais aliviado. Porque, gente, verbalizar, assim, a pessoa não sabe a importância que tem verbalizar o sentimento. Quando tu consegue botar pra fora, sabe, assim, ó, verbalizar. São coisas que às vezes tu não entende, né? Tu entende quando tu tá... Foi o que eu te disse, não fazia a minha psicóloga que me disse em que momento alguma coisa que eu gostaria, que eu aprendi com ela. Foi eu falando que eu entendi alguns dos meus gatilhos. Sim. Foi eu precisava falar, então eu acho que todo mundo precisa.
É importante que todo mundo Quando a gente fala, se ouve, né? Se ouve, né? Se conhece melhor, porque quantas pessoas não sabem quem são, não sabem o seu valor, né? Não sabem a importância, né, que ele tem na vida de outras pessoas, na importância que essa pessoa tem na sociedade em si, né? Porque nós todos somos únicos, peças únicas, sem cópia nenhuma, né? Então, essa é a importância também. E pegando o que tu comentou a respeito, muito interessante tu trabalhar as emoções com as crianças, porque as crianças, elas têm emoções. Todos nós nascemos com as emoções. Então, existe emoção de raiva, emoção de ódio, emoção de, né, e eles não de sabem amor, identificar, às vezes. e saber identificar e entender que sim, as pessoas com 6, 7, 9 anos, eu sinto raiva. Uma criança, um bebê sente raiva da mãe, ele sente quando a mãe não lhe dá o peito, né? Isso já é uma emoção. É uma emoção, né? Quando a mãe não dá o peito. Então, a criança, ela tem raiva. Tá, mas o que a gente vai fazer com isso? O que tu está sentindo? O que tu vai fazer com isso, com essa raiva? Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente vai aliviar isso, né? Quem sabe tu conversando comigo, tu me dizendo como é que tu te sente, tu não vai te sentir melhor, né? Isso não vai passar. Então, porque às vezes a raiva pode ser motivada por várias questões, né? Ciúme, questões de objetos mesmo, enfim. Né? Eu estou falando na parte infantil, mas é muito, muito importante de todas as idades. E existe também uma resistência ao público idoso, existe uma resistência, a gente percebe assim, os adolescentes e adultos, eles buscam mais a terapia, mas o público idoso, ele é bem mais resistente por conta de um preconceito eu não sou louco. Exatamente por conta de um preconceito em tratamento, do tratamento, que eles têm um preconceito de tomar remédio, né? E sobre também que é médico, psicólogo é médico de louco, né? Ou, eu não sou louco. Então, e sobre também a própria doença mental. Algumas pessoas têm resistência a entender que elas têm ansiedade. E até aceitar. Aceitar, e aí elas vão no médico, estão lá com taquicardia, fazem uma bateria de exames e o médico encaminha pro psicólogo e ele diz assim, não, mas não pode ser da minha cabeça isso, né? Tem um problema no coração. Preferem, parece ter algo assim, não, né? Tem que achar algo ali, algum exame tem que detectar isso. Não, mas já está detectado. Então eu vou em outro médico. Está com ansiedade. A gente conversou mais cedo sobre isso, até a parte de tu chegar e aceitar que tu precisa de ajuda. E como ficou exacerbada essa questão da ansiedade na pandemia, né? Como a pandemia fez essa coisa crescer assim, porque da gente não identificar. Eu tive diversos ataques de pânico que eu não estava entendendo. Tô tendo um ataque de pânico, que isso? Eu perguntei para a Lu também até do crescimento do ódio na internet que também intensificou isso mais. Sim. Também. Tu sabe o que é tu ficar no meio disso, tu começar, tipo, eu tava acostumado a estar no meio de pessoas e tal, e eu tava ali num lugar onde tinha gente como assim, eu preciso sair daqui, e tipo, precisava pegar um ar, tipo, por que isso tá acontecendo comigo? O que é o meu corpo tá respondendo dessa forma, porque tu não compreende, e aí tu vai compreender como? Tu precisa de um psicólogo, tu precisa de um psiquiatra. A pessoa que tem depressão, mas ela é tão feliz, ela sai todo fim de semana, ela tá sempre rindo, ela tá com os amigos e aí, fica desacreditada. Às vezes é emoção maquiada, né? Então, exatamente. E eu acho que vocês lá também, né, devem identificar muitas crianças nessa situação. Muitas crianças e adolescentes também, né, que passam por essas situações de... quando eu digo crianças, eu penso nessa parte também. Não, mas eu gosto de frisar porque, assim, não eram para ter, né? Sim. Muitos novos ainda para ter eu diagnósticos. Eu vi uma reportagem que... isso aí eu vi uma reportagem alguns anos atrás já. Que a criança de 5 anos, ou de 6 anos, agora não me lembro, tinha o mesmo nível de estresse de um adulto de 50 em 1950 hoje em dia, por causa da quantidade de estímulos, de informações, porque tu vê uma criança às vezes de 6 anos falando em dinheiro. Nem sabia na minha idade, eu nem sabia o que significava dinheiro com 6 anos. Eu sabia que tinha que ter comida, que tinha que brincar, que tinha que fazer uma coisa muito distante pra nós. E aí, tipo, hoje as crianças, é caro. Pai, mas não sei o que, é muito dinheiro. Aí um cartão. Isso aí que eu dizia o próximo. Pai, tu não tem dinheiro, mas tem cartão.
faz um Pix. Eu disse, cara, 6 anos me dizer faz um Pix. Tu já pensou? E aí, tipo, a gente pensa, pô, e a criança, tipo, só nessa questão, imagina, eu não sabia nem o que era dinheiro. A criança sabe, com 6 anos, o que é dinheiro, o que é Pix, o que é cartão, né? O que, então, que significa boleto para pagar. Entendeu? Então, tipo, a gente tá num universo que... E as crianças estão ficando muito adultas, né? Estão deixando de ser criança muito cedo, né? Por conta, acredito também, das redes sociais. As redes sociais, elas são ótimas, né? Eu acho que a tecnologia, ela veio para... A ideia, né, da tecnologia veio para informatizar, para facilitar a vida das pessoas, enfim. Mas ela tem também essa questão da comparação, e aí isso é muito pessoal, é o comportamento de cada um, e aí a gente precisa analisar individualmente. Mas existe a parte de se comparar, que foi uma coisa que tu estava falando, né? A pessoa olha lá no Instagram, o cara viajando. Às vezes foi lá, viajou com a mulher, brigou a viagem toda. Foi né? Como tu mesmo falou, foi horrível, mas ali postou. A comparação também de uma influencer que se cuida e que faz maquiagem, que trabalha com a imagem dela, e tu acaba, se tu tá muito conectado ali, tu vê, tu te compara, a mulher principalmente, entendeu? Tu te compara demais com aquela pessoa que passa o dia todo mostrando a vida dela, ela é linda, ela malha, é o corpo. Às vezes é muito fake também, né? Exatamente. E aí tem uma coisa que a mulher fica assim, meu Deus, como ela é bonita, como, né? Ai, meu Deus, eu tô como mais que ela gorda. consegue? Como que ela consegue filho, fazer. E ela cuida do filho e ela. E aí mas aí ela tem um apoio para alguém que cuide dos filhos. Ela tem só. Aquilo ali ela tá mostrando, é o que ela tá mostrando. É o que ela tá mostrando, é o que ela quer que vocês vejam. Isso aí que a Lu falou, eu vi acontecer agora há pouco tempo atrás, início do ano. Um casal de amigo meu foi para Santa Catarina. Uma viagem linda assim, fotos, apaixonados, românticos. Muitas praias. Chegaram em Rio Grande e se separaram. O que aconteceu nessa viagem? Não tô entendendo nada. O que aconteceu? Não. Aconteceu muito na pandemia também, né? A gente brigou. Na pandemia tem muito forte. Muito. Só teve que entrar pra sala e ver o elefante branco ali. Tiveram que conviver. Sujeira embaixo do tapete ali. Tudo aumentou na pandemia. Ficar 24 horas por 48 com uma pessoa dentro de casa não é fácil. Tem que ir ali em Floripa cantar parabéns completando 25. Hoje o filho da Janaína tá fazendo 25 aninhos. Um abração aí pro Jorginho. Tá fazendo 25 anos. Um abraço. Vamos fazer uma chamada de vídeo, provavelmente, lá de Santa Catarina. Gente, eu acho assim, vamos fazer as nossas considerações finais aí, né? Agradecer, assim... rápido, né? 2 horas. Já são 10 horas, daqui a pouco a gente vai meia-noite. A gente se estende, né? A gente começa a conversar. A gente vai ter que convidar o pessoal outro dia pra voltar, né? Acho que a gente vai ter que começar a fazer assim, parte 1 e 2. Parte 1, parte 2. Vou deixar a Carol, eu sempre deixo a Carol falar e depois eu me despeço por último, eu encerro. Bom, pessoal, não preciso nem falar quanto eu tô grata por vocês terem aceitado de estar aqui. E mesmo que eu tenha conversado um pouquinho contigo ali, eu tenha ouvido a Janaína hoje mais cedo falando dos teus projetos, eu aprendi muito mais coisa aqui nessa 1h30, 2 horas que a gente está aqui, do que eu pensei em aprender na vida. É muito bom vocês... Eu me sinto muito esclarecida, entendeu? Muitas coisas, como eu te perguntei, das doação de órgãos e as minhas dúvidas que eu tinha para ele também, assim, ficaram muito bem esclarecidas. Eu espero que as pessoas assistam realmente o programa e também aprendam da mesma forma que eu e o Tom a gente aprende aqui, porque a gente aprende muito com vocês. Então, quero agradecer muito pela presença de vocês, por ter doado o tempo de vocês de vir aqui, porque a intenção de vocês é totalmente de ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas com as dores dos amadores. E... a gente nem explicou por que é o Amadores. Hoje a gente não explicou por que é Amadores, né? A gente ama as nossas dores, é com as dores que a gente aprende. E se reconhece, o que vocês fazem, né? É maravilhoso, porque tu poderia só ser psicóloga e não ter os teus projetos. Só que tu tem mais os teus projetos, é incrível os teus projetos. As crianças, eu moro num bairro também, mas acredito que não seja tanta assim a dependência, mas precisaria muito, assim, a Janaína hoje me falando de como as aulas de reforço, assim, muito bom, assim, eu queria que todas as crianças tivessem acesso, que pudessem trabalhar nessas, são atividades extracurriculares,
que as escolas hoje em dia não têm. Faz falta, né? Faz muita falta. Então, assim, muito obrigada por aceitarem vir, viu? Gostei muito. E eu acho que vamos ter que marcar um próximo programa para continuar conversando. Ah, com certeza. Vou gostar. Lu, pode dizer aí, diz as suas considerações, se tu gostou do programa, o que... Nossa, adorei. Eu cheguei um pouco, né, meio assim, sem saber como é que ia ser, perguntando para Carol como é que vai ser. Mas assim, a conversa flui, aí a gente vai pegando um gancho aqui, um gancho ali, e com certeza eu não falei um monte de coisa que eu gostaria de ter falado, porque vem, né, os ganchos, só que, claro, a gente Tem que ter ter o uma episódio 2, vamos fazer o episódio 2. Então, por isso é importante o episódio 2, né? Mas assim, Voltaremos, né, para dar até um gostinho de quero mais depois, né? Porque tem muitos assuntos, né? E a gente pode conversar sobre várias coisas, porque a psicologia ela está dentro, né? De estar inserida em toda a parte, principalmente da parte social, que a gente precisa, né, trabalhar e fazer esse suporte também para essas pessoas. Então, meu agradecimento a vocês por abrirem aqui, né, esse espaço de reflexão, de informação para as pessoas, né? Agradecer quem esteve conosco, né, dali do outro lado, ao Cris também, que eu conheci hoje, né, pelo projeto também, que eu já ouvi falar pela Janaína, já conheço o teu projeto, assim, pela boca dela, né? E tem uma menina, Júlia, né, que é a filha da Janaína, que participa. Então, isso é muito bom a gente ver o desenvolvimento, né, o quanto ela cresceu também, quanto a gente vê que esses projetos eles são importantes para a comunidade e eles funcionam e é muito necessário, né? Então, meu agradecimento por estar aqui, pelo convite, né? E é isso. Só me chamar de novo. A gente é que agradece, na verdade. Só me chamar de Cris, diga aí. Boa noite, né? Então, todos estão nos assistindo, né? O pessoal aqui da mesa. Foi um prazer estar aqui no podcast Amadores, né? E legal o nome, né? Então a gente aprende, cresce e ama. E a gente quer ir no teu podcast, tá? Vocês têm que aparecer lá assim no podcast Cultura Ponto a Ponto, é o nome, né? A gente chamava Saúde e Cultura, porque foi uma parceria com a Fiocruz que a gente fez. Que a Fiocruz financiou o início, né? A compra de equipamento para iniciar o podcast, para a gente fazer comunicação sobre saúde, porque existe muita desinformação, né? E a gente fez esse trabalho de divulgar mesmo informações corretas sobre saúde naquela época. Falavam mal das vacinas, enfim, a gente fez um trabalho de divulgar informações corretas, né? Então, em 2 horas não deu para falar de 14 atividades que temos lá, mas, enfim, a gente quero agradecer uma equipe. Quero agradecer a equipe que, se não fosse a equipe, não existiria o Instituto, né? Tem uma equipe por trás, né? Então, temos a nossa diretoria com a Dona Vera, nossa presidente, a Lúcia, nossa vice-presidente, a Helenita, nossa tesoureira, a Alice. A Alice deu boa noite ali, é minha esposa, e ela trabalha lá também, faz um trabalho excelente lá como voluntária. O Lucas, né, que agora está em Santa Catarina, mas ele participou desde o início lá do Instituto, enfim. Né, os professores, a Cris Troina, que é professora lá do Coletânea, da professora do Reforço Escolar, o Alisson Afonso, né, que foi patrono da Feira do Livro, nosso professor de desenho, o Júlio Madruga, que é o professor de TI lá, que ele dá mídias sociais, marketing, ele trabalha com essa questão de segurança digital. Espero que eu não esqueça de ninguém. O Ian da Veiga, que é o nosso professor de programação e games, a Lud, que é professora de teatro, a Mônica, professora de dança. E eu acho que é isso. Tem o nosso cineclube, né, o pessoal que faz parte do cineclube. Né, então, e novos projetos virão, né? Então nós temos desenho. Hoje a gente tem desenho, né? Arte, identidade e renda é desenho. E também a Thaís, a professora de estamparia, que eles estão aprendendo a estampar camiseta, caneca, boné, enfim. Né? E agora a gente vai começar, o ano que vem vai ter capoeira, vai ter jiu-jitsu, vai continuar o desenho, a dança, o teatro vão continuar. A gente vai abrir durante 18 meses, um curso de panificação, salgados e pizza, para os mais velhos, né? E também estamos com alguns projetos de música, a gente quer criar um coral, uma orquestra, né? E aí a gente vai indo, enquanto tiver recurso a gente vai fazendo, né? E vamos aumentando ali, né? A gente sonha um dia ter um espaço grande, né? Pra estar lá com 300, 400 crianças. Olha, para 120 tá pequeno, assim, é um espaço alugado, né? Qual o tamanho? Olha, assim, a gente tem uma sala grande, temos uma sala de reuniões, o nosso laboratório de informática, a sala de atendimento da psicóloga, a biblioteca, o refeitório.
2 banheiros, a sala da estamparia e a cozinha. Esse é o tamanho do prédio lá hoje. Tem que ir lá para conhecer. Vocês têm que ir lá para conhecer lá, né? Porque falando assim, você também está convidada, é a Lu para ir lá, né? Palestrar, para conversar com eles, assistir. Só me chamar que eu Estão vou. convidados, né? Então, pessoal, muito obrigado. Eu falo demais, né? Se não cortar, eu fico falando. Não. Muito obrigado, né? A todos e a todas que Aqui, estão na nos verdade, escutando aí. como as nossas dores são importantes para a gente amar, né? Porque as dores de todos aqui nos levaram onde a gente chegou. A Lu tem uma história maravilhosa, a Carol também que está aqui tem uma história de sofrimento, de dor e de poder chegar aqui, né, para a gente saber o valor de cada coisa, que é o que a gente ama. A Lu também veio de baixo, né, trabalhou em lancheria. A Lu é hoje uma psicóloga que está aí, que não esqueceu as origens dela. O Cris também estou conhecendo hoje, mas escuto a história e é uma pessoa também que veio de baixo. Eu também, criado em vila, trabalhei de servente pedreiro, hoje sou advogado e eu trabalhei de tudo que eu podia, eu acho, na vida. Deve ter mais alguma coisa, a gente vai descobrir com o tempo. Agora estou fazendo podcast, né? A gente nunca sabe. Eu sempre digo que a gente vai saber o que a gente vai fazer amanhã quando a gente acordar, né? Então, hoje, por exemplo, é um programa daqueles que a gente tem orgulho de fazer, né? Que a gente fica agradecido, porque só teve aprendizado aqui, só teve coisas boas. Então, a Lu, uma pessoa maravilhosa, não tenho palavras, assim, agradeço não só por ter vindo, mas pela amizade, por tudo, né? Tu, Cris, não te conheço, mas sei o teu projeto e eu agradeço por pessoas como tu existirem. Entendeu? Porque pessoas como vocês são importantes, vocês mudam a vida das pessoas. E vocês, um dia, nós não vamos mais estar aqui, né? Mas a história que vocês vão deixar, o trabalho de vocês, as coisas que vocês estão fazendo, essas vão ficar para sempre. Isso, vocês estão marcando a história das pessoas, vocês estão deixando a marca de vocês na vida de todo mundo, na minha vida, na vida da Carol hoje, conhecendo. E com certeza vocês podem contar conosco para os projetos de vocês, para dar ideia, para participar, para procurar, para apoiar. Vocês podem contar com a gente, porque não é só o programa, a gente, enquanto pessoa, também quer participar, a gente também quer fazer. Porque... Me permite um gancho aqui, se eu meter uma gafa. Quero dar como ele falou, né, a pessoa que quer participar, eu quero mandar um abraço também para os voluntários, né, que o pessoal vai lá, não recebe, estão sempre lá, né, mas todos os voluntários que participam lá, a Laura, a Marcelo, o Valdir, a Márcia, todos os voluntários aí, não vou lembrar o nome de todos, mas todos, um beijão ali para eles ali. Não, porque tem pessoal que recebe, mas tem um pessoal que não recebe, né? A diretoria não recebe, os voluntários não recebem, né? Então acho que é importante citar eles, me desculpa ter te interrompido, né? Não. Todos aqui sabemos a importância de todos do projeto, até de algumas pessoas que não participam, mas fazem a propaganda de vocês, que falam bem de vocês. Qualquer pessoa que fala, que está falando, que está levando, né? Então eu acho que é importante o pessoal que está acompanhando hoje o programa, esse programa vai ficar gravado e ele vai ter uma audiência maior, com certeza, durante os dias, as pessoas vão acompanhando. A gente já teve outros programas que as pessoas viram uma semana, 2 depois, perdi, aumentou, entendeu? Então é essa a ideia. Está precisando de uma psicóloga, está precisando de uma pessoa para fazer uma palestra, temos a Lu. Está precisando de um projeto que vai ajudar o teu filho na escola, que vai ajudar com o aprendizado, com o futuro, trazendo profissão. E não te cortando, mais uma vez a gente pegou convidados que tem os projetos que se alinham. A gente vem fazendo isso sem querer desde o primeiro podcast. Legal. Não é nada combinado. É que a gente, além de amadores, a gente é amadores mesmo. Né? Então, por isso que aqui não importa se a pessoa nos corta, se faz, é tudo no amadorismo. Pode ver que a gente conversou com vocês, mas o projeto, desde que eu falei com a Carol, é não ter pauta. Entendeu? É para acontecer naturalmente, porque a gente quer que tenha essa naturalidade, que a pessoa se sinta acolhida no programa. Todo mundo que chega que nem tu chegou. Não sei se o Cris estava, mas assim, todo mundo chega meio assim, o que vai acontecer? E as pessoas vão se soltando no final, falam, poxa, foi legal por causa disso. A gente teve aqui, por exemplo,
uma Miss Trans, que é a Miss Brasil, Miss Trans Universo Brasil, que é a Luana, e a Miss Trans Global, que é a Natasha. Então, tipo, chegaram aqui e elas estavam meio que assim, será que vai ter alguma coisa de preconceito? Vai ter alguma coisa de tipo, ficaram meio assim. Depois que elas soltaram, conversaram naturalmente, saíram, poxa. Foi um programa maravilhoso também. Aí uma amiga minha me falou, a Natasha falou tri bem, tipo, gostou, não sei o quê. Tipo, por quê? Foi natural. A gente quer que seja essa questão natural, que a gente quer vender as pessoas de verdade, vender os projetos de vocês para que o povo compre, para que as pessoas comprem isso e que entendam a importância que essas pessoas têm para a cidade, para a comunidade, e não só para isso, para o mundo, porque vai ter crianças, vai ter pessoas que passaram por ti, que tu vai ter salvo a vida delas, vai ter criança que tu salvou a vida delas, e que essas crianças podem daqui a pouco estar em outro país, estar fazendo uma faculdade, estar fazendo uma diferença para outra pessoa. Então vocês estão fazendo uma corrente do bem, uma corrente que vai levar essa coisa para frente. Mesmo que seja se tu salvar um, tu já fez a diferença. Então, eu quero agradecer assim, demais vocês por participar. Podem ter certeza que a gente vai convidar vocês de novo aqui, que a gente está aberto a conhecer os projetos, a participar, a apoiar e a trabalhar junto com vocês para que cada vez vocês atraiam mais pessoas, consigam converter da forma positiva essas pessoas, e a conversão não é para que elas rezem pela cartilha de vocês, é para que elas entendam a cartilha delas e entendam o que elas precisam para elas serem felizes. Então, muito obrigado do fundo do meu coração. Agradeço a todos que acompanharam. Uma boa noite a todos. Assim, eu não tenho palavras. Carol, Luciana e Cristiano. Pessoas maravilhosas. A Carol apresenta comigo, está sempre aqui. E eu, Wellington, com o grande prazer de estar aqui com vocês e de poder entregar esse programa maravilhoso que eu tenho certeza que alguém aí está acompanhando e que vai ajudar e que daqui a pouco vai procurar todo mundo aí para apoiar também. Um abraço a todos. Pessoal. Obrigado a todos, boa noite. Obrigada, Segunda que vem a gente está aí de novo. Mesmo horário. Beijo, filhas. A minha falou ali, só que não deu tempo de eu falar dela, ela botou, tô atrasada. Aqui, ó, cheguei atrasada. O nome dela é Laura, Mas chegou, né? Mas ela chegou, ela assistiu. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu não sei se o Johan finalizou.